Hoje é a nossa última oficina online, é a oficina de produção musical com o Gustavo Siqueira. Preparou um conteúdo muito legal, a gente fazer um bate-papo, a gente debater, entender um pouco como que é a visão dele, né, sobre o trabalho artístico, né, dentro da produção musical. E espero que venha agregar muito para todo mundo que está participando, tá? Gustavo, muito bem-vindo, boa noite. Obrigado por topar trazer esse conteúdo aí para a gente. Né? Esse é um evento que inicialmente ele foi pensado, né, para atender uma cena local aqui do interior do estado do Rio, né, e abranger um pouco as cidades, né, ao redor aqui de Campos dos Goytacazes, mas com a possibilidade também de fazer ações remotas, né, a gente acaba abrangendo outros lugares, outras regiões, né? Na semana passada a gente teve, através também dos palestrantes, né, a gente teve gente do Sul participando, teve gente de Brasília, teve gente da região dos lagos aqui, que é um pouco, apesar de ser perto, mas a quilometragem é um pouco distante, então foi bem legal, assim, espero que seja muito proveitoso para todos nós, bem-vindo e contigo aí. Pô, muito obrigado aí, Nareva, obrigado pelo convite. Para quem não sabe aí, o Nareva é um grande parceiro meu, assim, a gente trabalha junto em várias produções, é um prazer poder estar somando aí mais nesse trabalho junto contigo. Eu sou Gustavo Siqueira, sou produtor musical e engenheiro de áudio, e tive um estúdio, a SF Music, aí por quase 3 anos, agora estou iniciando novas empreitadas aí no mundo da produção fonográfica, e vai ser um prazer aí poder conversar com vocês hoje. O assunto que eu selecionei para a gente falar é conceito artístico, e até pegando um gancho do que o Nareba falou, é a minha visão sobre o assunto, né? Nada do que eu vou falar é uma verdade absoluta ou é uma coisa inquestionável, é muito o jeito que eu enxergo, o jeito que eu abordo quando eu produzo os artistas, e essa ideia de conceito artístico é algo muito importante para mim como produtor, é algo que realmente permeia muito minha cabeça, assim, quando eu estou fazendo uma produção com artista. Basicamente, o conceito artístico é o que engloba tudo que vai definir o artista como um todo, né? Como que o artista vai ser percebido pelo público através não só da música dele, mas de tudo que envolve a comunicação, as roupas, os clipes, a linguagem. Então é algo que amarra tudo que diz respeito a um artista, né? E o conceito artístico ele é dividido em 3 pilares principais, que são o conteúdo, a imagem e a atitude. Eu vou falar mais profundamente sobre eles, e eu selecionei 2 artistas para a gente falar um pouco assim sobre eles, conforme eu for desenvolvendo o assunto, para ir ilustrando um pouco as coisas que eu estou falando. E eu queria até ressaltar que tipo, tudo isso que eu vou mostrar depois vai ficar disponível para vocês, eu vejo aí um jeito da gente disponibilizar o material, e queria incentivar vocês, né, a Noreba me falou que grande parte das pessoas que estão fazendo a palestra são artistas, né, que estão assistindo as palestras são artistas, e que fique como uma provocação para vocês, sabe? Mais do que algo absoluto que eu estou apresentando, ou algo a ser seguido à risca, é algo para ser instigante, para provocar vocês como artistas a se questionarem, a se conhecerem melhor como artistas. Conceito artístico não é uma coisa que é imutável, que é intransigente, e de forma alguma é algo que é para limitar vocês como artistas. Né? Às vezes, quando eu começo a falar de conceito artístico com as pessoas acham que é algo que vai engessar eles artisticamente. Tipo, eu vou definir o que é meu conteúdo, minha imagem, minha atitude, e eu vou ficar estagnado nisso para sempre. Não é algo que se desenvolve, é algo que evolui, é algo que é uma visão mais macro, mas você pode ter conceitos aplicados para álbuns, para projetos, para turnês, para momentos específicos também. Mas o conceito é algo que tenta amarrar uma visão bem macro do que é o artista. E eu acredito muito que você tendo solidez no seu conhecimento do seu próprio conceito artístico, isso permite até que você consiga transitar mais entre estilos diferentes, consiga experimentar mais coisas diferentes, sem você perder a coerência, que é uma coisa que eu acabo vendo, às vezes, trabalhando com uma galera que está mais começando, que quer fazer coisas muito diferentes entre si, e às vezes não consegue criar uma unidade através dessas coisas. Então, até os artistas que eu busquei trazer para a gente conversar um pouco sobre, são artistas que transitaram fortemente, assim, entre estilos e durante a carreira. Então, eu acho que é legal para mostrar como um conceito sólido não é algo que vai engessar vocês como artistas, ter esse pensamento. É algo justamente para deixar vocês mais empoderados dos projetos de vocês, para conseguirem experimentar e criar e sair da caixinha de uma forma que ainda tenha uma unidade com tudo que você
constrói, como que você se comunica com o seu público. Então, bom, o conceito artístico tem esses 3 pilares principais, que é o conteúdo, a imagem e a atitude. O conteúdo é o que vai englobar a parte musical. Então, toda a questão do estilo musical, a sonoridade, a mixagem, o arranjo, então os instrumentos que vão estar nas suas músicas, o repertório no seu show, e o discurso e a mensagem que você passa dentro das músicas, né? Então, é basicamente a parte musical, pensando nesses 3 pilares, ela entra aqui no conteúdo, que é a parte, né, que a gente acaba atuando mais no estúdio, a parte de gravação, a parte da produção fonográfica, o que eu mais atuo com os artistas é nessa parte do conteúdo, que diz a respeito de toda essa parte musical. E aqui eu coloquei umas perguntas, em todos os temas que a gente for falando, eu selecionei várias perguntas, que é o que eu queria propor para vocês, depois, assim, da palestra, de vocês pegarem o material e tentarem responder essas perguntas todas. Daria para ter uma lista infinita de perguntas, né? Eu tentei selecionar algumas para ser mais objetivo, mas vocês tentarem responder essas perguntas sobre o projeto de vocês. O que eu acho que é muito interessante é quando você vê um artista que é grande e que é sólido, assim, no mercado, mesmo se você não conhecer tão bem ele, normalmente é muito fácil de responder essas perguntas, sabe? Porque isso mostra a força e solidez, assim, sabe, desses artistas que estão já mais presentes e solidificados no mercado, sabe? E muitas vezes, quando eu questiono os artistas, por exemplo, sobre algumas dessas coisas, a galera tem muita dificuldade de responder por às vezes não ter parado para pensar, ou por às vezes ainda não ter entendido essa própria unidade do projeto. E ressaltando de novo, não é porque você está pensando em tudo isso que você não pode um dia, tipo, com a primeira pergunta, qual a média de tempo das músicas? Então, sei lá, suas músicas normalmente são músicas mais curtas, mais pop. Isso não quer dizer que nunca você vai poder fazer uma música mais longa ou experimentar coisas diferentes. É justamente para você ter um entendimento maior do seu projeto, de como que ele funciona, para ter mais coerência nele. Não é algo para engessar. Então, algumas perguntas, né, relacionadas ao estilo musical que está dentro do pilar do conteúdo, né? Qual a média de tempo das músicas? São músicas longas, que nem rock progressivo, né, Floyd, essas coisas que exploram músicas longas, que desenvolvem muito devagar. Música eletrônica, eu tive muita experiência com Psytrance, né, produzindo high-tech, estilos de Psytrance, e as músicas costumavam ter entre 8 e 9 minutos, assim, então era muito raro fazer uma música de 4 minutos, assim, dentro desse estilo. Mas, em compensação, a música mais pop, hoje em dia, a média é muito mais para 2, 3 minutos, né, é difícil de uma música que tem uma proposta mais radiofônica, assim, de ter 7 minutos, né? Então, essa é uma coisa legal de você entender sobre o seu projeto e também questionar sempre sobre os projetos que estão em volta de você, né? E que são referências para você. Eu acho que é muito legal quando você faz esse exercício do conceito artístico, você elaborar o seu conceito, né? Pensar no seu, mas também questionando um pouco, tipo, quem são os artistas que estão na cena que você permeia, assim? Quem são os artistas que estão próximos de você, que estão numa cena parecida com você? Como que é o conceito deles? De novo, não é algo para copiar, não é algo para engessar, é algo para trazer mais solidez, você conseguir experimentar mais coisas. E além dos artistas próximos, também pegar suas referências grandes, né? Então, tipo, os artistas que eu selecionei hoje para analisar, e analisar brevemente, assim, não foi nada super profundo, assim, mas é para pincelar um pouco. Eu selecionei a Anitta e o Machine Gun Kelly, que são uma artista brasileira bem pop e um artista americano de pop rock, assim. E, enfim, vou falar as perguntas primeiro e a gente fala sobre esses artistas. Então, qual a média de tempo das músicas? Como elas são estruturadas? Em termos de, né, verso, refrão, são músicas que costumam ter refrão que repete várias vezes, refrões bem marcantes, são músicas com versos muito longos, com métricas que não repetem muito. Você vai perceber que quando você começa a analisar os artistas, existe uma consistência grande nesse tipo de coisa em relação à estrutura das músicas, a instrumentação das músicas, né, o arranjo das músicas. Então, que instrumento que costuma ser o instrumento protagonista nesse artista? É um artista que é muito presente, guitarra, elétrica, distorcida, um artista que é mais violão, um artista que é muito beat, tem pouca coisa de música orgânica, é um artista que mistura as duas coisas. Todas essas questões entram aqui dentro do estilo musical que está dentro do conteúdo, né? Qual estilo você definiria o artista? Essa é uma questão que às vezes é muito difícil, né, a gente definir dentro de um gênero, mas é muito importante. Tem uma banda que eu produzo aqui, o Nareba até sabe que ele fez as edições e tudo mais, já conheceu o pessoal, que é a Banana Kush, que nas sessões de produção, estou produzindo um álbum deles, né? E quando a gente começou a produção, eu fiz um pouco esse exercício assim com eles e questionei, né? Que estilo vocês acham que vocês são? E eles trouxeram muito a ideia, principalmente o cantor, o Ícaro, falou muito que ele
se entendia como uma banda de brasilidades, de música brasileira, e eu conhecendo eles, já tendo visto vários shows deles, entendendo mais ou menos onde a gente estava indo com a produção, eu fiquei meio que provocando, falando que eu achava que não era, de fato, um som de brasilidade, que é muito mais uma banda de rock, que tem influência de música brasileira, e é brasileira, e tem essa bandeira, mas que é uma banda de rock. Ele não se entendia muito como uma banda de rock, né? E durante conversas e ensaios e questionamentos, tiveram momentos até de desgaste, assim, sabe? Dele, tipo, com dificuldade de abrir a cabeça para olhar dessa outra forma sobre o próprio projeto. Mas ele voltou para casa dele, ficou pensando, e a gente teve uma próxima sessão, e ele tinha conversado com o pessoal da banda e tal, e eles chegaram com uma ideia de que, sim, realmente, a gente é uma banda de rock, e a gente é uma banda de rock groove. E aí esse termo, rock groove, virou o que norteou todo esse projeto que a gente está fazendo desse álbum com eles. O álbum até chama Rock Groove Futebol Clube, né? E foi muito a partir de um questionamento que parece muito simples, né? Tipo, qual que é o seu estilo, qual que é o seu gênero? E às vezes parece que é muito óbvio, mas você, quando começa a questionar, você começa a pensar, pô, que playlist que você apareceria se fosse olhar no Spotify, sabe? Que playlist editorial que você estaria? É uma playlist de brasilidades? A gente entrou nas brasilidades, era muito mais Djavan e coisa do tipo, e eles não entravam muito nisso. A gente entrou em umas playlists mais de rock, skate e praia, e era muito mais a linguagem deles, a estética deles. Então, é muito legal entender como esse questionamento é importante e faz diferença, assim, para nortear o seu projeto. É um negócio que você está se questionando sempre, sabe? Tudo isso que eu vou falar não é um negócio para você responder ali as perguntas e pôr na gaveta e nunca mais pensar nisso, sabe? Na verdade, é um exercício para você estar constantemente fazendo e constantemente se questionando disso, sabe? Então, a próxima pergunta seria: o artista dialoga com outros estilos musicais? Que até é um gancho bom disso que eu estava falando, né? A banda se dizia como uma banda de rock, mas que sim, que tem muita influência de música brasileira, que tem muita influência de soul music, que tem muita influência de funk, de outras coisas que permeiam, né, o universo aí da produção fonográfica, mas que não é o que define, é o que tá adjacente ali, né, o que está próximo deles, que também é muito importante de entender, porque muitas vezes você não vai ser um artista que é um artista de reggaeton e é isso só, né? Muitas vezes você vai ter uma música que é um pouco mais R&B, você vai ter uma música que é um pouco mais pop, você vai ter essa possibilidade de transitar um pouco nisso. Então, por isso que é importante também você entender com que outros estilos você está dialogando, né? E quais artistas tocariam no mesmo evento? Eu acho muito importante pensar nisso. Quais artistas, se fosse fazer uma lista de um festival, assim, que para você ser um headliner, quem seriam os outros artistas que estariam nesse mesmo evento, assim, sabe? Ou para quem que você poderia abrir, que banda grande você poderia abrir? É muito importante você fazer esses questionamentos para você se situar e entender com mais solidez quem que é o público que vai te consumir, o que esse público consome. E, de novo, nunca é tentando entender para copiar, é tentando entender para se empoderar e poder fazer algo que vai dialogar com essas pessoas, mas que seja a sua verdade, seja o seu som, seja o que você quer expressar, né? De forma alguma é para ser alguma coisa que você analisa o outro e faz igual, porque aí não vai ter essência nem originalidade nenhuma, e afinal o que a gente está falando aqui hoje, toda essa ideia do conceito artístico e de tudo que a gente vai conversar hoje, é para buscar solidez e originalidade mesmo, né, para você conseguir se destacar. Porque os projetos que se destacam são projetos que são sólidos, mas que também trazem coisas novas, né, não estão só reproduzindo o que os outros já fazem bem, mas que tem uma solidez. Porque se não tem essa solidez no conceito artístico, pode acontecer muito isso que rola muitas vezes, de tipo, uma música estourar muito, e as outras músicas não vingam porque nem dialogam tanto com essa outra que estourou. Foi uma que estourou, foi uma que não estava dentro ali da. Ou às vezes nem estourou, mas uma que fez, né, um pouco mais de barulho e as outras não dialogaram tanto e perdeu. Então é legal sempre buscar essa solidez e entender com que artistas você está dialogando. Então não só que artistas tocariam no mesmo evento, mas em que playlists do Spotify você poderia se encaixar. Esse é um exercício que eu acho muito legal de fazer, de sempre, né, tá olhando e tentando ver quem que são as bandas que estão nessa cena, com que dialogam com o som que você faz. Chega muito artista no estúdio para mim que chega com uma ideia como se fosse uma coisa muito diferente de tudo, fala, não, mas é muito único porque eu misturo isso, aquilo, ninguém faz isso, e você vai ver, tipo, tem várias pessoas que de formas diferentes estão abordando, estão de coisas parecidas e estão dialogando com o que você está querendo propor, né? Então é importante estar sempre mapeando isso, tanto com artistas grandes quanto com artistas pequenos, locais e próximos de você. O seu som parece ser atual, do passado ou do futuro? Acho legal essa pergunta, que ela é meio subjetiva, assim, mas eu acho que ela retrata uma coisa interessante, assim, né? Tipo, o high-tech que eu falei que eu produzia, que é um som de psytrance, de música eletrônica, é um som que claramente é do futuro, assim, né? Um som que busca ser muito tecnológico, alienígena, busca uma sonoridade muito futurista.
Mas tem bandas que buscam uma sonoridade muito mais vintage, né? Um Tame Impala, por exemplo, busca uma sonoridade muito mais vintage. E tem outros artistas, tipo a Anitta mesmo, que eu vou levantar hoje, que é muito atual, né? Um som que é muito atual, muito pop atual, linguagem mais atual e moderna possível, assim. Mas também não é futurista. Lady Gaga, por exemplo, teve momentos muito futuristas, né? Então é legal pensar nisso, se é uma coisa mais atual, do passado, do futuro. As músicas são para dançar ou para ouvir sentado, né? São para ouvir na praia, são para ouvir andando de skate, são para ouvir em que momento? O que a música desperta em você, né? Como que ela te toca? E óbvio, se é um artista que tem várias músicas, não são todas que são iguais. Você vai ter uma música que é mais triste, você vai ter uma música que é mais animada, mas você vai ver que, de forma geral, quando você pensa em um artista, você consegue saber se é um artista que você gostaria de ouvir na balada ou, tipo, sentado no parque pensando na vida, sabe? E é um pouco isso, não é porque o artista tem música de balada que não pode ter uma música triste. Mas é importante você se questionar e entender qual lugar, né, que as pessoas vão estar ouvindo e só a sua música. Então eu peguei, né, os dois artistas que eu falei, e a gente vai passando brevemente assim sobre algumas características deles. Então sobre a Anitta, a gente já pode falar que são músicas com temas muito mais festivos, que falam de amor, falam de sexo, falam de diversão, falam de festa, né? São músicas para cima, que tem uma estrutura pop, normalmente muito curtas, com uma introdução, verso-refrão, né, uma estrutura mais simples, e com refrões muito marcantes, que é o que normalmente fica ali na cabeça da galera e ajuda a música a bombar, a crescer e tudo mais, né? De uma forma geral, as músicas são beats, então são produções eletrônicas, né? Às vezes rolam instrumentos juntos, mas de forma geral são músicas mais com beat, tem música que é mais com banda, eu sei, mas de modo geral, falando do projeto dela, são músicas mais com beat, né? Ela mostra muita versatilidade, podendo se apresentar junto de artistas pop internacionais, como uma Rihanna, assim, ou também artistas brasileiros como Pedro Sampaio, ou latinos como, né, o J Balvin. E eu quis falar disso, da versatilidade, eu até escolhi a Anitta, porque uma coisa que eu acho muito importante que seja passada, né, nessa conversa é esse lance que eu estava falando do conceito artístico não ser algo que engesse você. A Anitta é um ótimo exemplo disso, de como ela tem um conceito artístico muito sólido e consegue transitar em vários estilos diferentes, cantar em várias línguas diferentes, né, atingir vários mercados diferentes, e ainda assim tem uma solidez muito grande no que é a carreira dela, no que é o projeto artístico dela, né? Não é como se fosse uma Anitta diferente, a que canta funk aqui, da que canta um pop lá nos Estados Unidos, ou um reggaeton, né, na América Latina, assim, tipo, é a mesma Anitta, é a mesma comunicação, é a mesma linguagem, é a mesma estética, só que ela consegue transitar entre tudo isso, então é muito por ela conseguir ter muita solidez mesmo no que é a carreira dela, no que é a proposta artística, assim, dela, né? Então, eu acho legal ressaltar isso, que ela tem um conceito muito forte e isso permite que ela consiga transitar entre tantos lugares e mercados, né? O som dela é bem moderno, bem atual, né? Não é um som que eu diria que se propõe a ser futurista, e nem um som que é retrô e vintage, assim, é um som bem atual, bem do que tá acontecendo no momento, assim, né? Músicas de festa, para dançar. E eu coloquei aqui das mix, porque eu acho legal trazer também que, né, quando eu entro nessa parte do conteúdo, né, que é essa parte da sonoridade, essas questões técnicas também estão muito presentes, né? A Anitta tem um mix muito pop, com a voz muito presente, muita pressão, um grave bem definido, voz, beat e os outros elementos um pouco mais atrás, que é a estética mais pop mesmo, né, de mixagem. E essa importância da solidez no conceito artístico vai muito para todas essas etapas de uma produção musical, né? Então, quando você vai compor a música, isso vai estar presente. Quando você vai gravar a música, né, na escolha dos microfones, na sonoridade que você vai buscar, isso vai estar muito presente. Na mixagem, quem vai mixar, como vai mixar, qual que vai ser a abordagem, as referências, isso vai estar muito presente. Então, é muito importante você saber, né, qual que é o seu conteúdo que você está buscando, qual que é o seu estilo de som, qual que é a sua sonoridade que você está buscando, para conseguir até comunicar isso melhor para os profissionais que vão estar trabalhando junto com você. Eu sinto que como produtor também um dos papéis importantes é ajudar a trazer esse chão, a trazer esse norte e fazer essa ponte com todo mundo que vai estar envolvido no processo, né, para garantir que o conceito artístico e a proposta artística, né, do artista vai estar sendo reproduzida e transmitida com fidelidade, né. Então, sobre a Anitta, as músicas de modo geral são energéticas, animadas e sensuais, né. E o outro exemplo que eu peguei, que é o Machine Gun Kelly, já é um pouco diferente, né? As músicas são com temas amorosos, mas com uma abordagem um pouco mais depressiva, hedonista, jovem, essa coisa meio adolescente, de estar revoltado, de estar frustrado, de estar triste e bravo com o mundo, né? E também é uma estrutura bem pop, com refrões bem fortes, mas já é uma estética muito mais rock, as músicas dele.
Ele vem do rap, então se ouve as coisas mais antigas são mais rap, mas já trazia muito esses elementos de guitarra, de rock, de agressividade. E eu escolhi ele também porque ele é outro artista também que transitou entre estilos, né? Ele era realmente um rapper e hoje em dia os últimos 2 álbuns dele foram álbuns de rock. E não se perdeu, sabe? Não é que virou outro artista. Óbvio que mudou a sonoridade, mas ele mantém muita coerência ainda no que diz respeito à sonoridade, né? À atitude, à imagem, a todos esses pilares do conceito artístico que a gente está falando. Ele conseguiu transitar de gênero e ainda manter essa solidez. Então, quem gostava antes continua gostando, ele ainda conseguiu atingir várias outras pessoas. E, então, né, essa mistura de guitarras, bateria de rock com elementos de beat de rap. Isso já era presente quando as músicas eram de rap, aparecia guitarra, e depois, quando virou músicas de rock, os elementos de beat apareceram também em breaks, em momentos das músicas. Então, é legal de entender que, como isso faz parte do projeto dele desde antes, quando ele transitou para o rock, ele não deixou de ter ainda elementos do que era o rap, né? Então, mantém essa solidez, né? E isso eu acho muito interessante, que ele consegue, quando era uma música de rap, ter partes de rock, um refrão mais de rock, e quando é uma música mais de rock, conseguir ter um break que é mais de rap, né? Isso é muito por ter muita solidez no que é o conceito artístico dele. Então ele tem essa transição na carreira, né? Que ele vai do rap pro pop punk, dialogando inicialmente mais com artistas tipo Eminem e depois mais com artistas tipo Blink, Paramore, assim, mas sempre tendo muito a identidade dele muito forte, né? É um som muito moderno e atual, as músicas são agressivas e expressam muito essas frustrações e sentimentos profundos. As mix também são agressivas, mas tem uma característica pop, né? Não são aquelas mix de rock que são mais sujas, emboladas, assim, é sempre a voz bem em primeiro plano, a bateria bem forte, mas traz mais agressividade, mais distorção, assim, do que a Anitta, por exemplo, que a gente estava falando, né? Dentro ainda do conteúdo, a gente tem também a parte do discurso, né? A gente falou da sonoridade, né, do estilo musical, do que diz respeito mais ao som, à música, à mixagem, aos instrumentos, ao arranjo, mas tem também o discurso, que é a parte das letras, a poesia, a mensagem que é passada pelas músicas, né? Então, qual que é o tema das músicas? O que elas transmitem de mensagem nas letras? São para todos os públicos ou tem um conteúdo mais explícito, está falando mais com algum recorte, né, mais específico? Tem um teor político? Levanta alguma bandeira? Qual que é a língua que é cantada? Isso da língua é até uma coisa que eu acho legal de até dar uma ressaltada, porque tem muita gente aqui no Brasil que acaba preferindo cantar em inglês, gente que quer cantar em português, gente que quer misturar todas as línguas. Eu acho que não tem problema nenhum, né? Vocês têm que ter total liberdade de criar, expressar a sua música, a sua voz do jeito que você se sente mais confortável. Mas é importante você se questionar, né? O que cantar em inglês significa? Com quem que eu vou estar conversando? Com quem que eu vou estar dialogando? Será que isso está de acordo com o que eu estou buscando, com os artistas que eu estou me espelhando, com os artistas que estão na minha cena ao meu redor, com o meu conceito artístico, né? Na minha proposta como artista? Por exemplo, se eu tenho uma mensagem muito clara que eu quero comunicar para as pessoas aqui no Brasil, talvez falar em inglês seja algo que traga um pouco de ruído nessa comunicação, né? Porque a maior parte das pessoas não é fluente em inglês, muita gente não vai conseguir entender o que está sendo comunicado. Mas, por exemplo, se o que você quer é falar com um público fora, por exemplo, pode fazer muito sentido. Ou se é alguma coisa muito pessoal que você sente que você consegue se expressar melhor e você está mais preocupado com isso nesse momento, também acho que faz sentido. Acho que a única coisa que é importante de todas essas perguntas, na verdade, é vocês fazerem esse exercício de se questionarem sobre todos esses pontos, sabe? Eu acho que quando você pensa sobre o que você está fazendo, como você está fazendo, te traz mais segurança e mais solidez para você, de fato, fazer as coisas, sabe? Ou, às vezes, até pensar de outras formas e mudar um pouco o jeito que você enxerga as coisas, né? É sempre importante ir refletindo constantemente sobre todos esses pontos. E o artista trabalha temáticas semelhantes ao que é abordado por outros artistas, que é aquilo que a gente estava falando, né? Onde que você se encaixa dentro do mercado, com quem que você está dialogando, com tanto o público quanto outros artistas, né? Para você entender melhor como que a galera está comunicando, que mensagens estão sendo passadas, e você tá alinhado com isso, mas não copiando isso, né? É sempre importante você estar transmitindo a sua verdade e a sua mensagem. Então, né, falando sobre essa parte aqui das mensagens da Anitta, ela tem uma mensagem de empoderamento feminino, de diversão e de liberdade sexual, assim, nas letras. Por mais que sejam letras que não estão explicitamente falando, né, sobre feminismo, coisas assim, são músicas que transmitem muito essa força da mulher, essa liberdade sexual e essa diversão, né, essa coisa da gente poder se divertir, ir pra festa e curtir. Eu acho que as letras dela carregam muito isso. Ela apresenta músicas com letras temáticas bem radiofônicas, mas também tem músicas mais explícitas. Eu acho que isso é uma coisa que ela consegue fazer muito bem, né, de ter hits que são 100% para rádio, mas também tem músicas, somente mais no começo da carreira, mas ainda assim, hoje em dia,
que também estão dialogando mais com o público mais jovem e até com de onde ela vem, né? Não existe um teor político direto nas letras, de modo geral, mas transmite uma ideia de empoderamento da mulher. Músicas em português, espanhol e inglês, tá escrito errado aqui, depois vou arrumar, transmitindo muita versatilidade com diversos mercados, né? Que é isso que a gente estava falando, ela consegue ter músicas em 3 línguas diferentes e ainda assim ter muita solidez e tá dialogando com, desde a periferia aqui no Brasil até a música mais pop da rádio nos Estados Unidos, né? Isso é uma coisa que ela consegue fazer muito bem. Eu acho que ela tem um mérito muito foda por isso, assim, né? E enfim, nas letras dela ela consegue trazer essa força da mulher, trazer essa temática, mas de formas leves, de forma que permite ser tocada a música na rádio e ser comercializada e todo mundo ouvir, se identificar e não ser uma música que é pesada, mas que tá tratando, sim, assuntos que são complexos e muitas vezes pesados, né? Temáticas que se aproximam dos artistas dos nichos de música pop, funk e reggaeton. E a Machine Gun Kelly, por outro lado, são letras que abordam depressão, frustrações amorosas, raiva com o mundo, e muito das críticas também que ele recebe, né? Ele é um artista que é muito controverso, e isso faz muito parte do conceito artístico dele, e ele fala sobre isso nas músicas, né? O que eu acho muito interessante. Ele fala com os haters dele nas músicas, isso faz muito parte das letras dele, das temáticas que ele aborda, né? Tem uma lírica meio adolescente nas músicas, que é uma coisa até meio do Blink e tal, que é essa coisa meio jovem, adolescente, frustrado com o mundo, sabe? E isso está bem presente no jeito que as letras dele são colocadas, assim. Não tem um teor político nas letras, uma coisa muito mais individual, sobre sentimentos e sobre vivências, do que levantar bandeiras ou coisas do tipo. As músicas são em inglês e tem conteúdos explícitos, como tem palavrão, xingamentos e letras mais pesadas e agressivas, mas também tem músicas mais pop, assim, não deixa de ser um artista de pop rock, né? Passando para o próximo pilar, dentro do que é o conceito artístico, então a gente falou do conteúdo, né? O conteúdo dentro dele, ele tem o estilo musical e ele tem essa parte do discurso e da mensagem. Gente, se tiverem qualquer dúvida, pode perguntar aí que eu vou respondendo também, viu? Um monte de coisa, um monte de informação, depois também vai ficar disponível para vocês esse material, para vocês também irem consultando e fazendo sobre o projeto de vocês, né? Mas eu vou seguindo aqui, se tiverem pergunta, fiquem à vontade. Falando sobre a imagem é muito, tipo, como que o artista é visto, né? E ela vai abranger tanto as roupas, os clipes, a comunicação visual, então o Instagram, que tipo de fontes, como que eles se comunicam, e o estilo de modo geral, assim, do artista, né? Uma coisa que é muito forte, e o mais legal é você ver como isso alinhado com a parte da sonoridade, né, dos artistas, que é o que a gente estava falando hoje, antes. Tipo, os 3 pilares, eles têm que dialogar entre si, né, não são coisas isoladas que você responde e é isso, né, eles têm que trazer uma solidez pelo diálogo que eles fazem entre si. Então, a sua roupa tem que representar, de alguma forma, a sua sonoridade, né? Quando o artista vê a roupa que você usa, tem que remeter, de alguma forma, a música que você ouve. E eu acho legal falar que muito disso, quando você pensa em conceito artístico, não é você criar um personagem fictício, sabe assim? Você criar um personagem que esse é você como artista. É você entender, dentro de você, o que é que você vai colocar para o seu projeto artístico. Porque isso até é um exercício que eu acho que é muito importante. Como artista, eu, em alguns momentos, até tive dificuldades, assim, de entender isso, que o seu artista não é você na sua totalidade, sabe? O seu artista é um pouco do que você vai tirar de você, que é sincero seu, que é quem você é, e você vai colocar ali naquele projeto. Mas isso não quer dizer que é tudo. Você não precisa falar sobre tudo que você vive na sua vida, você não precisa expor tudo que você vive, você pode entender o que faz parte do universo do artista, o que você vai colocar, e o que é seu, privado, e você ainda pode ter esse espaço, sabe? Tipo, você ainda pode ter roupas que você usa que não são a mesma roupa do artista, você pode ter essa separação, mas nunca criando um personagem que não tem nada a ver com você, sabe? O artista é um recorte de quem é você, mas você é muito mais amplo do que só esse conceito que você está, né, se propondo a fazer. Mas eu acho legal fazer essa distinção, né, de entender dentro de tudo isso, tipo, pô, eu gosto de usar roupa muito de rock e tal, meu artista traz isso, mas, pô, no dia a dia talvez você não use, no dia a dia talvez você esteja com uma roupa suave, um moletom e tá tudo certo, você não tá... Hoje tá difícil saber se o camarada é sertanejo, porque é verdade. Mas, enfim, a imagem, a roupa e tudo isso tem que expressar muito da sua sonoridade. Vou passar aqui pro próximo. Então, pensando em alguns questionamentos sobre a imagem,
Primeiro essa questão da roupa, né? O que o artista veste? A roupa é marcante ou é neutra? Eu até coloquei isso da roupa ser neutra, porque muitas vezes, para muitos artistas, a roupa não é um elemento que é para chamar atenção. Às vezes a galera pensa, puta, né, vou fazer um show, sei lá, eu preciso estar com uma roupa muito extravagante, uma coisa muito diferente. E, pô, às vezes se o seu projeto é uma coisa mais intimista, uma coisa que é, né, uma coisa que você quer uma comunicação muito direta com o público, quer trazer uma sensação de proximidade com o público, muitas vezes é legal você estar vestido, né, do jeito que você se veste, com moletom e tal, uma coisa tranquila, porque faz sentido com a música que você vai cantar, que, por exemplo, é um violão e voz, muito tranquilo. E sabe, tipo, não necessariamente porque você é um artista vai fazer um show, você tem que estar com uma roupa super extravagante, mas sua música é uma música muito extravagante, muito agressiva, muito diferente, é legal que isso esteja alinhado também na roupa que você vai usar num show, numa entrevista, enfim, em algum momento que você vai aparecer como artista publicamente. Quais elementos completam o visual? Então, maquiagem, corrente, piercing, tatuagens, faz parte do seu artista, do universo do seu artista, não faz parte. Isso é legal também para você sempre pensando nos outros também, né, que estão à sua volta, que nem a gente estava falando. Então, pô, os artistas que são referência para você, eles usam muito isso, acessórios, roupa, faz muito parte da imagem deles, não faz em alguns momentos, em outros não. Que nem eu tinha falado no começo, muitas vezes os artistas, eles têm um conceito macro muito sólido, e tem momentos deles, por exemplo, o lançamento de um álbum, que trabalham um conceito, uma estética, umas cores, uma roupa, alguma coisa, e isso eu acho muito legal também. A Billie Eilish é um exemplo legal disso, né? Que no primeiro álbum dela era uma coisa mais escura, mais preta, mais dark, e nesse último álbum, né, no Happier Than Ever, virou uma coisa mais dourada, mais clara, e mesmo assim ainda mantém uma unidade muito no discurso dela, mantém uma unidade na sonoridade, mantém uma unidade no conceito artístico, mas desenvolveu muita coisa. Ela amadureceu, ela viveu várias experiências, ela como artista entendeu várias coisas, então muitas coisas ela desenvolveu. Mas é muito claro e muito sólido quando você vê, né, um álbum dela, como toda a comunicação tá alinhada, as roupas estão alinhadas, tudo, a sonoridade tá tudo muito encaixadinho, assim, né? Então, reforçando isso, é uma coisa que eu acho muito importante de ficar como saldo, assim, da conversa de hoje, não é para ser uma coisa que enrijece vocês, é para ser uma coisa que traga força para você até poder falar, tipo, porra, nesse próximo álbum eu vou mudar dentro do meu conceito, ainda mantendo muita unidade com tudo que eu fiz, mas eu vou explorar uma coisa que vai chocar com a última coisa que eu fiz, sabe? E eu acho que isso é interessante, de vocês poderem ter essa liberdade de pensar dessa forma, mas de uma forma consciente. Acho que o importante é isso, ter consciência, né? Não ser só uma coisa que você está chutando para qualquer lado, ato com vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, mas não, sabe que você está tendo consciência e solidez, assim, no que você está fazendo. E intenção, né? Acho que intenção é uma palavra boa também. E, bom, quais cores, padrões, texturas fazem parte do universo estético? Tem muitos artistas que têm cores muito características. A Dramani, que está aqui assistindo a palestra, por exemplo, é uma artista que eu produzo, e ela trabalha muito roxo nas músicas dela, eu acho muito legal. Ela é uma artista que tem isso e trouxe isso para o conceito artístico dela, sabe? E eu acho que isso ajuda a trazer muita solidez para a comunicação. Enfim, é legal analisar dos outros, analisar de vocês, mas não ficando engessado. Texturas, padrões, por exemplo, quadriculado, né? Tem os artistas do emo, que a Dramani falou, e também só os emo online. O quadriculado é uma textura que está presente para vários artistas em várias estéticas. Então, é legal você entender, né, o que está fazendo parte e ter solidez nisso, não ser só uma coisa que você vai fazendo, mas tentar entender o que vão ser as coisas que você vai abordar, não para engessar, mas para te empoderar, né? Quais filtros de câmera são utilizados? Filtro preto e branco, antigo, sépia, alta saturação. Se você reparar, alguns artistas trabalham muito esse tipo de coisa, né, de trabalhar muito cores mais sóbrias ou cores muito vibrantes, e isso faz parte da imagem dele, do jeito que ele se comunica, assim. Às vezes até no próprio Instagram ele usa um filtro, sempre o mesmo filtro, coisas do tipo, que traz uma coisa que quando você vê o story ali, você já sabe que é ele falando, sabe? E eu acho que isso é bem legal. Então até é legal de falar que tudo isso que a gente está conversando não é só para o clipe ou para a música, mas vai para o dia a dia, para o story que você vai fazer no Instagram, sabe? Vai para quando você está conversando com um fã, vale para tudo, assim, sabe? O conceito artístico é justamente para amarrar desde o seu lançamento do clipe do álbum até a coisa mais simples de quando você estiver conversando ali e fazendo um story, algo do tipo, né? Para ter essa solidez em tudo isso. Qual linguagem é utilizada nos videoclipes? São clipes com história, de animação, de festas, lifestyle. Obviamente os clipes não vão ser todos iguais, né? Eu acho que é até legal que se explorem coisas diferentes,
mas tem artistas que têm coisas muito características nos clipes, sabe? Que são clipes muito divertidos, ou que são clipes muito sérios, ou super produções, assim, nos clipes. Isso eu acho muito interessante de buscar uma solidez, sempre tendo espaço para experimentar, sempre tendo espaço para fazer coisas diferentes, mas tentando ter essa solidez, né, desenvolver essa sua linguagem, mesmo que um clipe seja de animação e outro seja mais história, outro seja mais um show ao vivo, tentar trazer essa unidade, trazer essa solidez para o que tá sendo comunicado, né. E outro ponto é o artista dialoga com a imagem de outros artistas de diversas áreas, né, então é legal transcender também a música, né, pensar em filmes como referências, pensar em designers, pensar em quadros, pensar em outras coisas que não só músicas e não só bandas e artistas, né? Muitas vezes uma referência estética pode ser um filme, pode ser coisas que são do universo do audiovisual ou do design, assim. Isso eu acho que é muito legal, inclusive, quando você consegue trazer referências do cinema, por exemplo, para um clipe, para uma música. Eu acho que isso traz muita força, cara. E originalidade, né? Que é muito do que a gente está conversando. Então, pensando na Anitta, ela trabalha muito isso de roupas sensuais, maquiagem forte, danças muito presentes no show, nos clipes, cores modernas e com uma estética bem pop, clipes com estéticas fortes e super produzidas nessas super produções, trabalha com conceitos estéticos fortes nos seus clipes e nos seus álbuns. Então, ela tem, por mais que os conceitos não sejam sempre iguais, normalmente quando ela tem um álbum tem um conceito muito próprio, né? Os clipes têm conceitos muito, muito próprios, né? O do Girl From Rio lá, por exemplo, é um exemplo muito legal disso, que ela trabalhou um conceito, uma estética, o lance da periferia e do Rio de Janeiro, da imagem que é pintada do Rio de Janeiro para ser exportada e do que de fato é o Rio de Janeiro. Então teve super um conceito abordado que dialoga com o que foi trabalhado na música, né? A música usa um sample de uma música de bossa nova, a bossa nova por si só já representa de alguma forma uma apropriação de uma música que é de periferia e sendo comercializada, não que isso, né, seja ruim, faz parte do processo, mas ela faz muito essa crítica, né, da garota de Ipanema e a garota do Rio, de verdade, e é um conceito muito legal, que ela trabalhou muito forte imageticamente no clipe também, né, não só sonoramente na música. E ela tem muito esse estilo, muito claro, um estilo de diva pop internacional, e acho que cada vez mais ela está conseguindo atingir e transmitir isso, né. E o Machine Gun Kelly, por outro lado, é um que tem roupas sempre de high fashion e muito ousadas e marcantes, diferentes, isso faz parte total do conceito dele. Quando vai ter uma premiação, alguma coisa, você já fica esperando para ver que roupa que ele vai usar, né? Essa aqui da apresentação é uma que eu acho muito boa, assim, com esses spikes gigantescos. E são sempre coisas que chamam a atenção, sempre coisas que são muito diferentes, são muito ousadas, e desde antes desse momento do pop punk que a gente tá falando, né? Desde quando era no rap, ele já trazia esse lance bem ousado e bem elegante, high fashion. Então isso faz muito parte do conceito dele. O que dialoga com a música dele, né? Que é uma música que é agressiva, que é diferente, que é provocativa. E piercings, tatuagens super presentes, né? Ele é inteiro tatuado, piercing na cara, e isso faz parte, dialoga total com a sonoridade rocker, assim, dele, né? Clipes divertidos, com grandes produções, lembrando clipes satíricos dos anos 90, mas com uma linguagem mais moderna, né? Tem muito a referência dos clipes do Blink, que eram coisas meio divertidas, que brincam, que zoam outras coisas, e ele traz muito isso para os clipes dele. E normalmente tem alguma história simples, não são histórias muito elaboradas, mas tem alguma historinha e aparece sempre a banda tocando, assim, sabe? Isso faz bem parte dos clipes dele. Ele fez um filme, uma coisa que é muito legal que ele fez, é o álbum dele, o Ticket to My Downfall, ele fez um filme, que o filme tem uma historinha simples, assim, mas é basicamente uma série de videoclipes, que nem são os videoclipes mesmo, né? São outros clipes que são do filme. O filme conta uma história através das músicas do álbum. E isso foi um trabalho audiovisual muito interessante que ele fez, que eu acho que faz parte desse conceito dele gostar muito de cinema, gostar muito de estética, gostar muito de imagem, gostar muito de audiovisual. E foi uma coisa que eu achei interessante até de trazer para quem não conhecer. E enquanto a Anitta tem um estilo mais diva pop, ele é total estilo rockstar, assim, né? Tanto na sonoridade, que é bem de rock e agressiva, quanto no discurso dele, que é bem controverso, nessas roupas que são super ousadas e diferentes, né? Então tá tudo muito alinhado. O terceiro pilar do conceito artístico é a atitude. Então a gente falou já do conteúdo, que é o que abrange toda a parte da sonoridade, da música e tudo mais. A imagem, que é uma questão que vai abranger os clipes, a comunicação visual, as roupas, toda essa parte. E tem a atitude,
que obviamente tá tudo meio próximo e muitas coisas vão permear alguns dos pilares, né, vai estar presente nas duas partes, de alguma forma. Mas a atitude de discurso diz respeito mais a uma questão de discurso pessoal, então não é tanto as letras das músicas, mas sim o que o artista fala fora das músicas, né? A personalidade e a ideologia dele. Então, se ele levanta alguma bandeira, se tem um discurso muito claro. Porque às vezes a banda, por exemplo, não tem uma mensagem política nas letras, mas os artistas em si têm. Ou às vezes um artista da banda tem, né? A gente tá falando aqui de artista solo, né? Dos que eu analisei, a Anitta e o Cristina, que eles são solo. Mas como não é banda, por exemplo, eu sempre gosto de perguntar para a banda sobre os artistas individualmente, que é muito importante que cada um também tenha um conceito individual foda, né, e sólido, tipo, não é porque a banda tem uma proposta que todo mundo é igual, né, cada um tem sua individualidade, é importante disso ser transmitido também, das pessoas entenderem que, pô, né, o guitarrista é um cara mais introspectivo, mais fechado e tal, eles são um cara mais escrachadão, mais bagunceiro, tipo, isso faz parte. Ou às vezes, sei lá, o guitarrista tem muito uma bandeira que ele levanta, né, o guitarrista tem uma bandeira LGBT que faz parte das pautas dele, ele sempre vai falar, vai se vestir, né, vai trazer isso, mas a banda às vezes não está abordando isso, não faz parte das letras, do universo lírico da banda. Então acho legal pensar nisso também, né, o que faz parte de um discurso mais pessoal, seja um artista solo, né, um discurso pessoal e das letras, ou também um discurso individual ali de cada um numa banda. Então, atitude, algumas perguntas, né, a respeito à atitude. Como você definiria a atitude? É sensual, meigo, extrovertido, malandro, ostentador, engajado, agressivo, né? Acho que por esses exemplos, assim, cada um desses que fala já dá para pensar em alguma pessoa, né? Sensual, meigo, extrovertido, você já consegue imaginar vários artistas que carregam muito forte, né, essas características de atitude, né? Tipo, você pensa num Chorão do Charlie Brown, um cara que tem uma atitude muito transgressora, muito skateboard, muito, né, muito diferente de uma Marina Nolasco, por exemplo, que é uma mais meiga, boazinha, simpática, carismática. Então isso é muito legal e é uma das primeiras coisas que você percebe quando você vê um artista falando, vê um clipe, ou até ouvir a música, a atitude, de alguma forma, né, você acaba sentindo. Então isso reforça ainda mais a importância de estar tudo conectado, né? De qual maneira você define a comunicação? No sentido de ser mais intimista, distante, com gírias, ou mais formal? Tem artistas que são super conceituais, que não postam muito, por exemplo, um vídeo no Instagram, e aí galera, tal, tô fazendo não sei o que, essas coisas mais conceituais, umas coisas, poucas palavras mais conceituais, coisas mais assim. Ou tem gente que não, que é muito próximo, muito calorosa, muito intimista, e eu acho que tudo isso é muito válido, principalmente se fizer sentido, né, com a sua sonoridade, com a sua imagem, com tudo isso que a gente está conversando, né? Então sempre a ideia é conseguir amarrar todos os pilares e todos esses aspectos muito bem. Então, quais os principais canais de comunicação também, né? Hoje em dia, a grande parte dos artistas utiliza muito das mídias sociais, né? Instagram acaba sendo um canal muito importante, YouTube tem artistas que trabalham muito forte no YouTube, né? Com vlogs, com vídeos, com coisas. Tem artistas que estão muito mais distantes, tem artistas que nem tem Instagram às vezes. Então é legal de entender quais são os canais de comunicação que você como artista vai buscar e também os artistas que estão ao seu redor e que você gosta, que canais que eles estão usando, né? Como se comporta em show e como é a experiência para o público, né? O artista que quebra tudo no show, quebra os equipamentos, não sei o quê, o artista que troca muita ideia com o público, que é muito carismático, chama a gente para subir no palco, como que é essa experiência para o público, como que é a atitude do artista no palco, né? É legal, no palco é um momento que meio que junta todos os aspectos, né? Porque no palco tem a sonoridade, no palco você tá tocando a música, então o conteúdo, o estilo musical tá totalmente presente, a imagem tá presente, porque você tem ali uma roupa que você tá usando, tem ali um telão que tá passando alguma coisa, tem ali um aspecto audiovisual que tá sendo passado, e também tem a atitude, que é o que você tá falando com a galera, como que você tá se comportando, como que você tá elaborando tudo isso, né? Então o palco acaba sendo um momento que junta muito dos três pilares. Óbvio que um clipe também, outras coisas também, mas o palco é um exemplo muito cru e muito direto, né, dos três pilares sendo aplicados. E que um show muito foda, com certeza é um show que tem uma música foda, que tem uma imagem, uma experiência visual foda, e que tem uma atitude foda, né, que te levanta, que te faz ficar imerso nesse universo que está sendo criado ali no show. Seja uma coisa mais distante, né, de ver um puta artista de jazz apresentando, você fica ali mais distante só observando, ou se é alguém que está ali sentado do seu lado trocando ideias e muito mais próximo. Mas tudo isso faz uma experiência mais envolvente quando isso está tudo amarrado, né, com a imagem, com a sonoridade. Você acha que o artista vive o que canta? Qual o nível de coerência das letras com a atitude?
isso é uma coisa que é bem uma provocação até. Rola muito de a galera gostar de artistas, de sonoridade, fazer esse exercício que eu falei, né, de você analisar os artistas que você gosta, analisar os nichos que você quer atingir, e você identificar algumas temáticas que são presentes, e muitas vezes elas não fazem parte da sua realidade, do que você vive, do que você tem de fato para falar, sabe? E eu acho que é muito importante que exista essa coerência, aquilo que eu estava falando antes, né, de não criar um personagem fictício que não dialoga com você. Tem que ser sincero, tipo, para tocar as pessoas, antes de qualquer coisa disso que a gente está falando, de conceito de organizar, de conteúdo, imagem, atitude, tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser alguma coisa que vem do coração e que faz sentido para você. E eu tenho muito uma visão de que a arte é um retrato muito da sua visão individual do mundo, assim, né? Da sua singularidade, no jeito que você vive e sente, e experiencia o mundo e a existência, assim, né? Então, a música tem que ser um retrato do jeito que você percebe as coisas, se você busca ter essa solidez e tocar as pessoas, porque senão acaba sendo um personagem e pode funcionar, mas muito dificilmente vai ter solidez e vai realmente atingir pessoas e construir uma carreira sólida, assim, se não é algo que é verdadeiro, não é algo que de fato diz respeito a quem você é, né? Então essa provocação, assim, de o artista vive o que canta, por exemplo, gente que chega no estúdio, quer fazer trap, quer falar muito de questões de armas, de coisas, e, tipo, nunca viveu essa realidade. Eu acho que todo mundo tem suas dores, tem suas verdades, tem coisas para serem comunicadas, né? Tem sentimentos para serem transmitidos. Então é muito legal você, nesse exercício também, né, de pensar no conceito artístico, pensar o que são suas experiências que você quer colocar para o mundo, pensar, tipo, se você tá alinhado com você mesmo, né, no fim das contas, se você tá alinhado com as suas experiências que você está cantando, faz sentido com quem você é, assim. Eu acho que isso é uma provocação válida, assim, para todo mundo sempre estar se fazendo. E qual o discurso pessoal para além do que se canta? Existem bandeiras levantadas ou causas? Que é aquilo que eu estava falando, né? Nem sempre a banda na letra vai estar falando sobre alguma pauta, mas muitas vezes a banda está muito próxima e apoiando causas, assim, né? Então, é importante fazer essa distinção também e entender, tem algum discurso, tem alguma bandeira, tem alguma pauta que você levanta no discurso pessoal e não nas letras, né? E que outros artistas têm uma atitude semelhante, sempre nesse esquema, né, de pegar referências, entender o pessoal do nicho mais próximo e artistas grandes, e qual a personalidade de cada um do grupo e como eles dialogam entre si. É aquilo que eu estava falando antes, né, por caso de uma banda que tem vários integrantes, qual que é a personalidade ou o discurso individual de cada um. Que nem sempre precisa estar todo mundo falando a mesma coisa. Inclusive é legal quando você sente que cada membro da banda tem uma personalidade diferente e agrega, e o que faz a banda ser especial é justamente essa sinergia, né, e essa soma da individualidade de cada um. Então, pensando nos artistas que a gente estava falando, né, a Anitta, ela tem um discurso mais sensual, uma comunicação divertida e calorosa, uma mensagem feminista no seu discurso pessoal, shows muito animados, o artista está fazendo uma performance forte de dança com dançarinos, sempre uma performance muito para cima e performática, com uma atitude muito presente, assim, né? Não é um show intimista e calminho e tranquilo, é um show bem produção, com muita gente, com muita dança, com muita coisa, que faz parte total, né, do impacto que tem e dialoga muito com a imagem dela e com a sonoridade dela, né? E ela veio, né, da favela, veio da periferia e se tornou uma celebridade internacional. E expressa isso nas suas músicas, no discurso pessoal, sempre retomando de onde ela veio, né? Então, por exemplo, o que eu tava falando lá do Girl From Rio é muito isso, né? Ela fazendo essa crítica de mostrando a garota do Rio do jeito que realmente é. Então, por mais que ela esteja fazendo uma música muito pop, com uma puta produção, ela tá remetendo, sim, de onde ela veio e trabalha muito isso forte no discurso dela, de sempre falar do Brasil, sempre falar da periferia, isso faz parte forte, assim, do discurso da Anitta, né? E ela apoia muito a bandeira LGBTQIA+, que não faz parte diretamente das letras dela, né? Tipo, não é que ela fica falando nas letras muito sobre isso, mas é uma causa que ela apoia, ela tá sempre presente né, em eventos relacionados a isso, ela é uma diva para a comunidade LGBT, e é uma pauta que ela levanta, até é legal falar, né, para mostrar essa distinção de que não necessariamente a pauta que você está levantando precisa estar presente nas suas letras sempre, assim, né? Diferente de um Planet Hemp, por exemplo, que é uma pauta de legalização, né, da maconha, e as letras todas falam sobre isso, que aí é mais realmente bem alinhado o discurso da letra com o discurso da banda, assim, né? Nesse caso, você também pode ter discursos que não estão presentes na letra e faz parte do seu conceito artístico. Aí o Machine Gun Kelly, por outro lado, tem uma atitude controversa e egocêntrica, isso faz muito parte do conceito dele,
E isso é interessante, porque ele é um cara que está sempre envolvido em controvérsias, assim. Quando ele era do rap, ele teve uma treta com o Eminem. Quando entrou mais pro rock, teve com o Corey Taylor do Slipknot. Está sempre envolvido em discussões, em questões. E tinha um namoro com a Megan Fox lá, o casamento com a Megan Fox, também super controverso, sempre chocando, sempre impactando. E ele trabalha muito essa imagem mesmo de ser um cara meio mala, de ser um cara meio marrento, traz muita essa coisa que reforça esse lance do rockstar, que é o que a gente falou da imagem dele, e também as temáticas das letras, a sonoridade dele, bem agressiva, bem com essa pegada bem rockstar, né? Então ele tem essa atitude meio mala mesmo, que faz parte do conceito dele. E isso ajuda, inclusive, a ele ter essa transição, né, dos estilos, que a gente estava falando mais cedo. Ele conseguir sair do rap e ir pro rock e ainda manter muito a característica dele como artista, porque é o mesmo tipo de discurso, é o mesmo tipo de linguagem, é a mesma comunicação, assim, né, mesmo tendo transitado de estilos. Comunica-se de forma informal e divertida, sempre postando, né, uns vídeos do rolê, bebendo, se divertindo e tal, tem uma comunicação próxima nos shows também com a galera, tá sempre envolvido nesses temas controversos, tem uma atitude de rockstar com uma presença forte, shows, muito animado. O artista sempre fala de onde ele veio, de Cleveland e tal, e vive de fato um lifestyle de rockstar, quebrando tudo e causando, e tem um vídeo lá que ficou muito famoso dele, que ele, na reunião com a gravadora, ele vai tocar a música para mostrar pra galera, ele sobe na mesa, chuta tudo, quebra tudo, e é bem parte do conceito artístico, que tenho certeza que faz parte de uma verdade quem ele é, mas que ele explora muito fortemente, assim, no projeto artístico dele, né? Ele não tem um discurso político, assim, não levanta nenhuma pauta, inclusive sempre tá falando umas coisas meio controversas que chocam a galera, sabe? Isso faz parte, né, dele como artista. E então, né, tô concluindo, assim, a parte mais expositiva que eu tinha preparado pra gente conversar. E aí eu queria reforçar duas coisas, que uma dica importante é, quanto mais diferente e verdadeiro é o conceito artístico, maior a chance de fazer barulho no mercado. Então, aquilo que a gente estava falando, o verdadeiro acho que é muito importante, que é isso, tem que ser sincero, tem que ser você, quem você é, tem que ser você expressando a sua verdade, os seus sentimentos e a sua visão única, assim, do mundo e da vida. Então, tem que ser verdadeiro, seu conceito artístico, não adianta criar um personagem que talvez seja super interessante, mas que não é você, porque, no fundo, quem vai estar criando as músicas e performando e usando as coisas é você, então tem que ter a ver com você, mesmo se for diferente de algumas coisas de você no dia a dia, né? E diferente também, né? Diferente no sentido de não só copiar a galera que já está fazendo as coisas, porque quem já está sólido, já é uma referência disso, já está fazendo isso muito bem, né? Então, por que você vai se destacar se você está fazendo o que já estão fazendo muito bem? O que vai causar esse impacto é se você consegue, dentro de tudo isso, dialogar com coisas que existem, dialogar com um nicho no mercado, dialogar com uma cena, dialogar com um público, né, que existe, mas trazer uma coisa que seja única sua, trazer uma coisa que seja especial sua, que te diferencie no meio de tantas produções e tantos artistas que tem, né? Então, a ideia desse conceito artístico é justamente você poder olhar para dentro, para você entender, né, dentro de você o que é interessante, o que dialoga com a mensagem e com as músicas que você quer expressar para o mundo, para tentar criar alguma coisa que seja realmente única e realmente a sua verdade, a sua identidade, e que isso seja expresso nas suas músicas, nas suas letras, nas suas roupas, nos seus clipes, na sua atitude, nos seus shows, assim, né? Que tudo isso esteja muito alinhado e seja verdadeiro a quem você é, e único, por ser verdadeiro, vai ser único, né? E aí outro ponto é, o conceito artístico não é algo para te limitar artisticamente, e sim para te fazer se empoderar do seu projeto artístico, para sempre poder inovar e explorar novas estéticas e sonoridades sem perder a coerência. Que é o que eu tentei falar algumas vezes aqui durante a apresentação, que é justamente esse lance de um conceito artístico, porque é fácil de você pensar, tipo, vou responder todas essas perguntas e eu vou ficar preso nisso para sempre, né, tipo, puta, minha letra é sobre isso, então eu vou ter que para sempre ficar falando só sobre isso, e não é isso, não é isso a ideia do conceito artístico, a ideia é justamente você entender para você ter mais consistência e solidez no que você comunica, para justamente você poder transitar, que nem os dois artistas que eu trouxe hoje pra gente pensar um pouco assim, né, que conseguem transitar. A Anitta tem, né, 3 estilos totalmente diferentes que ela lança música, e é muito sólido ainda, é muito Anitta. Se ouve as 3, né, se ouve o reggaeton, ouve o funk, ouve o pop delas, fala é Anitta claramente, sabe? Machine Kelly também. E a Billie Eilish, que eu comentei também, né, que mudou a sonoridade, mudou a estética, mas ainda tá muito sólido no que é a Billie Eilish. E aí você consegue manter uma base de fãs que vai crescendo, né? Você vai evoluindo como pessoa, vai mudando, vai entendendo coisas, vai vivendo coisas novas, né? E se a música é um retrato de quem você é, e você tá sempre vivendo coisas novas, sempre mudando, a música também vai mudar, é natural que mude.
Mas justamente você tendo essa solidez, você consegue mudar sem se perder no meio disso e sem perder também a galera que acompanha o seu trabalho e curte esse trabalho, né? Porque você faz as coisas com mais intenção, você faz as coisas com mais solidez. Se não é que você lançou uma música, você lança outra de outro jeito, e você volta atrás, sabe assim? Você consegue, tipo, trabalhar um conceito, depois você vem com outro projeto, um outro álbum, outra coisa, você trabalha um outro conceito, mas que dialoga também com a coisa que veio antes, e dialoga com as coisas novas que você viveu. Eu acho que a ideia desse exercício todo do conceito artístico é você conseguir olhar para dentro, entender o seu projeto de uma forma mais ampla, entender que, né, você ter um projeto artístico não é só você ter músicas, você tem que se preocupar com a sua imagem, você tem que se preocupar com o seu discurso, com a sua estética, com o seu clipe, com a sua mídia social, com a sua comunicação, com a sua fanbase, com todas essas coisas tem que estar alinhadas para você conseguir ter uma carreira sólida. Senão você, né, vai estar lançando músicas, pintando coisas, mas você não vai estar conseguindo, de fato, criar um projeto artístico sólido. E depois faça esse exercício de pensar nos artistas que vocês gostam, vocês vão ver como é fácil de ver, assim, de cara. Você já pensa no artista, você já pensa meio que, tipo, puta, a sonoridade dele é essa, a estética dele é meio esse, a imagem dele é meio essa, o discurso é meio isso. E aí, óbvio, você vai se aprofundando conforme você vai conhecendo, ouvindo, vendo as letras e tudo, mas normalmente artistas muito sólidos e grandes e tal, você consegue já muito rápido já entender esses 3 pilares deles, como que eles funcionam, né? Porque são muito sólidos, né? Esses artistas que têm carreira, que têm muitos anos e tal, têm conceitos muito sólidos. E, bom, a apresentação, a parte positiva, assim, que eu tinha preparado era essa, mas aí eu queria abrir agora para a gente fazer um diálogo, fazer uma conversa. Não sei se vocês chegaram a mandar alguma pergunta, se quiser alguém abrir também para conversar, para perguntar. Agora seria uma hora da gente bater um papo mesmo, né? Alguém que for artista quiser contar do próprio projeto, para a gente também conversar, também está super em aberto. Queria ver se vocês gostaram do que foi falado, se fez sentido, se ficou alguma dúvida. Me coloco aqui à disposição para a gente trocar essa ideia. Beleza. Obrigado, Gustavo. Valeu. Só queria avisar para o pessoal, quem quiser a apresentação do Gustavo, clica no nosso link aqui para assinar a lista de presença. Todo mundo que assinar, depois a gente já encaminha para vocês junto com o certificado a apresentação que ele passou hoje, tá bom? E façam um exercício mesmo, gente. Parece meio simples, quando você olha ali, parece meio simples. Vocês vão ver que vai ter várias perguntas que vai ter dificuldade para responder, que vai ser importante esse questionamento. Sim, sim. Não, só de estar lendo aqui, né, acompanhando, assim, eu fazendo a pergunta, né, que eu não sou artista, mas trabalho produzindo trabalho de outros artistas, ou lidando com produções de outras pessoas, de outros artistas. Acho que para todas as etapas vale muito a pena pensar em todo esse conteúdo assim que você trouxe. Bem legal. Legal, mano. E queria reforçar também aquilo que eu falei no começo, que tudo isso que eu apresentei é a minha visão, né, sobre todos esses aspectos, é um jeito que eu abordo, que eu entendo. Com certeza tem produtores que pensam de formas diferentes, que dividem de formas diferentes, enxergam e abordam de formas diferentes esse assunto, mas foi um método que eu encontrei que eu acho que me ajudou a trazer clareza sobre esses pontos, para conseguir questionar e provocar e desenvolver os projetos junto com os artistas, né? Sim, sim, muito legal. Legal pensar também que acho que hoje, né, como o artista ele tem toda a independência de conseguir gravar até em casa, ou de ter um estúdio, um produtor, um profissional muito perto, assim, muito acessível de fazer, né? Às vezes acaba se perdendo em não pensar em todos esses, né, esses parâmetros, né? Porque se a gente falar assim, até pouco tempo atrás, assim, no momento onde uma boa possibilidade para um artista se lançar seria através de uma gravadora, de uma produtora, né? A gravadora, a produtora, tinham várias pessoas para pensar em tudo isso que você está falando, né? Hoje não, às vezes é o artista, ele por ele mesmo, né? Acho que nas outras oficinas aqui foram falado várias vezes, né? Que o artista é o próprio embaixador. Sim, né? sim. O próprio embaixador, embaixadora não tem. Muitas vezes eu acho sozinho e tem que pensar em tudo, tem que fazer tudo. Pode ser muito legal também, porque a gravadora antigamente acabava fazendo muito isso que eu falei, de engessar um pouco o conceito, né? Tem alguns artistas que eu conheço que trabalharam em gravadoras grandes e tal, e que se sentiam muito presos artisticamente por serem encaixados meio em vai ser isso, sabe? E às vezes ficava meio engessado. E como artista independente, você tem a possibilidade de poder, né, se criar e se permitir livremente para pensar nesse seu conceito artístico. Mas é isso que você falou também, rola muito da galera como artista independente, você tem que fazer muita coisa sozinho, tem que se preocupar com muita coisa ao mesmo tempo.
você acaba, às vezes, não conseguindo amarrar e parar para pensar em todos esses aspectos. Mas vocês vão ver que até para você fazer esse monte de coisa, tipo, pô, tem que fazer social media, que é um negócio que às vezes é mó dor de cabeça, né? Se você tem uma solidez e entende a sua atitude, a sua imagem, fica muito mais fácil você saber, pô, eu me comunico desse jeito, eu uso mais esse tipo de abordagem, eu gosto desse tipo de cor, eu uso esse tipo de fonte, todas essas coisas já adiantam muito o processo, né? E trazem muito uma identidade, assim, para quem te acompanha. Sim, total, total. Acho que assim, a gente às vezes acaba conhecendo, né, ou lidando, ou trabalhando com muitos artistas que estão bem começando, bem no início mesmo, né? Então, quando eles estão começando no início, a primeira coisa que eles vão pensar é na música, né? Sim, Exclusivamente assim, eu quero gravar minha música, eu preciso gravar minha música. E às vezes não tem nem um estudo nesse sentido em todos os pontos que você passou. Só tem assim, ó, eu fiz uma música e vou gravar essa música, né? exato. Não foi nada pensado. Às vezes é artista até que é experiente, tem muita experiência em shows, tem muita experiência em tocar, né? Uhum, Já tem, sei lá, anos, às vezes, pô, cheguei aqui, vou gravar meu trabalho, vou começar. Mas às vezes faz 15 shows por mês, né? sim, E também não para pensar nesses conceitos, né? Tipo, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô produzindo? Qual é a mensagem que eu quero passar nessa música? Qual é a roupagem para o meu trabalho, sabe? Esse meu sim, trabalho ele tem a ver, ele tem ligação com o que eu faço, com o que eu já faço ao vivo, ou ele é para um público diferente, né? perfeito. Então, realmente são coisas muito interessantes, assim, de pensar. Eu acho que ajuda a destravar vários pensamentos, várias coisas, né? E eu até estava conversando mais cedo com a minha companheira Elisa, tá aqui no chat acompanhando, que também, um caso um pouco diferente, né? Tipo, um artista, tipo, lançou um trabalho magnífico, muito bom, né? Na hora de executar, de fazer o show, fez outro trabalho completamente diferente. É, Então, tipo, tudo aquilo que lançou ali, que foi muito bom, que deu muita audiência, até muitos players, muito público, isso não está sendo transpassado para o show, exato. né? É um outro show, é um outro formato, é um E outro às vezes até estilo. é foda o show que ele fez, mas, pô, quem foi esperando uma coisa, né? E não amarrou com a outra, e aí frustra, né? E acaba... É, tipo, mudou de rumo, assim, sabe? Mas logo após lançar, então tem que ter a coerência, né? E tem que ter Precisa. paciência também. Isso é uma coisa. Não, eu enfatizei isso muito de poder mudar durante o. Né, você não ter que ficar engessado, porque é importante você poder mudar e poder se desenvolver, explorar novas sonoridades. Eu acho que isso é muito enriquecedor, mas tem que ter calma. No sentido de elabora um projeto, trabalha um projeto de um jeito sólido e pensa aos poucos, e conecta aos poucos com essa transição, cria essa transição de uma forma que fique legal, que fique interessante, que vá captando a galera e o pessoal vai entendendo conforme vai acontecendo. Por isso que é importante você ter solidez e entender o que você está fazendo, porque senão você lança um trabalho que é mó legal, depois você lança outro que também é mó legal, mas não conecta nada com o primeiro e aí ninguém entende nada, sabe? E se você cria uma construção nisso, através dos shows, do lançamento de singles, dos clipes, das coisas, você traz muita solidez e a galera vai acompanhando e vai entendendo, né? Sim, sim. Muito bom isso. Legal. É, e tudo isso que eu falei é válido também para quem trabalha com produção também, né? Não só porque é artista, mas pô, você vai mixar uma música, é super importante você entender, né, o artista que você vai mixar a música, né? Entender qual que é a comunicação, qual que é a estética, qual que é a sonoridade dele. E eu, particularmente, eu gosto muito de, além de só, tipo, de ouvir as outras músicas dele e falar, soa meio assim, sabe? Mas entender, puta, qual que é a mensagem, qual que é o discurso, né? Qual que é a sensação que o cara quer transmitir, assim. E quando você entende isso e consegue reproduzir isso, né, seja no arranjo, numa mixagem, numa produção de um show, qualquer coisa, que você acaba reforçando muito mais, né? Eu sinto que o papel de todas as pessoas envolvidas na produção, assim, de um artista, é reforçar toda a sensação, a intenção e potencializar, né, tudo o que o artista quer expressar. Então, não só é importante para o artista conseguir ter essa solidez, mas para conseguir comunicar com todos os profissionais e todo mundo conseguir potencializar ainda mais o trabalho do artista e não, às vezes, levar para um caminho que não dialoga tanto com o que o artista, né, tá trabalhando e tá elaborando, né? Sim, sim, verdade. E quando já chega, o artista já chega com uma ideia pra gente, como você falou, é muito mais fácil, né? Pô, Porque às vezes também acontece algumas situações onde, tipo,
não foi feito esse trabalho, né, pela parte do artista, de quem fez a composição, e meio que cai na mão, assim, de quem vai produzir, de criar isso. Exato. E às vezes fica muito bom, né? Às vezes até ajuda o artista a encontrar até um caminho, assim, que o artista nem sabia, né? E gosta. Só que às vezes fica algo que é muito a cara de quem produziu, não é a cara do artista, né? Total, Então, total. não é algo com a personalidade do artista, né? Isso não é uma coisa tão legal assim, né? Pensando num trabalho de continuidade, né? Exato. Por isso que eu quis até reforçar esse lance de, tipo, conceito artístico e tudo isso tem que ser um recorte de quem você é, né? Tipo, tudo que tá ali tem que ser verdadeiro seu, assim. Você tem que conseguir transmitir isso para todos os profissionais que vão estar envolvidos aí no seu Sim, trabalho. sim, total. O Que Querer falou que hoje chegou atrasado, sem problema. Depois você vai poder assistir tudo de novo, ver o conteúdo. Assina a nossa lista de presença para você receber o material que o Gustavo preparou, que é bem legal. A Bia tá falando que ela foi em todas as atividades online. Obrigado, Bia, por estar presente aqui mais uma vez. Gustavo, eu queria fazer uma pergunta para você. Manda. Como tem sido trabalhar, né? Para quem não conhece o Gustavo, né? O Gustavo é de São Paulo, capital, e trabalha muito com os artistas independentes da nova cena, né? Artistas novos também, acho que novos de idade também, né, Gustavo? Acho que Sim. em sua maioria, né? Alguns também não são tão novos, né? Mas acho que a maioria é nova. Queria que você falasse um pouco como que está sendo trabalhar, né, com esses artistas. Por exemplo, eu vou citar o Banana Kush, né? Como que está sendo pensar esse trabalho com eles, como que está sendo o resultado dos trabalhos e como vocês estão alcançando o resultado desse trabalho. Legal. Com eles é uma galera que eu vou até usar eles de exemplo assim, mas tem outras bandas e outros trabalhos também que vão nessa linha, mas que a gente está realmente buscando aprofundar muito tudo isso de desenvolver realmente um universo estético assim, né? E eles são uma galera que tem muito gás e tem muita visão também do que eles querem, então não é uma coisa que nem se falou, né, de eu estar impondo, na real é muito mais sobre eu estar ajudando a organizar, criando provocações e questionamentos, para a gente entender o que é de fato a banda, né? Porque é o primeiro trabalho deles, eles não tinham nenhuma música lançada, faziam muito show, cover e tal, e a gente está produzindo um álbum que são os primeiros trabalhos que eles estão lançando. Então tá rolando muito esse trabalho de entendimento de quem eles são, que é até legal esse momento de transição, né, de quando você faz muito show, que você tava falando, né, faz muito show e tal, mas é outra pegada quando você vem pro estúdio, o que você quer transmitir, como que você quer passar. A gente fez um trabalho muito profundo de entendimento dessas coisas todas com eles, de não só, pô, que música que vocês querem fazer, vamos gravar as músicas, mas o que vocês querem transmitir. No começo da conversa eu até falei o lance do estilo, né, que eles se diziam uma banda de brasilidades, a gente foi entendendo o estilo, isso foi norteando toda a produção, e a gente foi entendendo que cada vez mais, conforme a gente ia estreitando assim, né, o horizonte, entendendo para onde a gente estava caminhando com esse álbum, cada vez foi ficando mais sólido, e mais a galera foi entendendo também, sabe? Do pessoal começar a chegar e querer ouvir o rock groove, que é o estilo, o jeito que a gente tá colocando o estilo. E virou parte dos shows deles se apresentarem como uma banda de rock groove, virou parte do nome do álbum. Então todas as discussões sobre o conceito artístico que a gente foi fazendo ao longo da produção estão norteando totalmente os lançamentos, a comunicação, as fotos, as capas, os clipes, os shows. Tá sendo um processo muito interessante, assim, de ver, que é uma molecada nova, com muito gás, com muita pegada, muito afim, então eles vão muito para cima, e eu sinto que as coisas desenvolvem muito, sabe? A gente tem uma conversa e quando chega na semana seguinte no estúdio, eles já desenvolveram e pensaram um monte de coisa das coisas que a gente foi falando, e a gente consegue desenvolver ainda mais a conversa. Isso é uma coisa que eu acho que é muito legal da galera dessa cena nova, que nem você falou, né? Que são artistas independentes que estão nesse momento de começo, porque, de modo geral, pelo menos a galera que trabalha comigo é um pessoal que é muito aberto, assim, para toques, para reflexões, para esses questionamentos, e que fazem a lição de casa, sabe? No sentido de que não é só ir para o estúdio ali, mas tem que estar constantemente pensando, elaborando, desenvolvendo, refletindo, tem que estar aberto para ouvir de outras óticas, para experimentar outras coisas. E, enfim, eu tenho trabalhado com muita gente que tem rolado muito essa troca, sabe? E essas conversas que vão para muito além da música. E acho que isso tem sido muito enriquecedor no processo. Da gente conversar sobre o que a pessoa está vivendo, da gente conversar sobre o que a pessoa está expressando, da gente conseguir realmente
buscar uma solidez no trabalho que vai muito além só do primeiro pilar, que é aquele que a gente falou, do conteúdo, né? Mas que a gente consegue pensar, e que nem eu falei nesse questionamento de, puta, e vocês individualmente, o que cada um que tá passando? Qual que é a pegada de cada um? O que é importante para vocês? Que não precisa ser importante, né? Assim, não precisa ser uma bandeira da banda, mas o que para você individualmente é forte? Então a gente acaba tendo sessões, às vezes, que parece terapia até, sabe? Porque a gente vai conversando e vai aprofundando, e é muito importante, eu acho, que carregue essa verdade, sabe? Eu vejo essa molecada nova buscando muito expressar e botar para fora, e que nem a gente estava falando antes aqui da call, esse lance do pós-pandemia agora, voltando os shows, voltando as coisas a aquecerem, os lançamentos, muita coisa rolando, o mercado fonográfico tá muito ativo, né, tá a milhão, assim, com as coisas que estão rolando, muitas mudanças, muitos lançamentos fortes, e a galera tá indo para cima, assim, eu acho que é assim que tem que ser mesmo, sabe, de se movimentar, e tenho visto muitas coisas legais acontecendo, tô bem animado, assim, com as produções que estão rolando. Sim, bacana, bacana. Respondi direito a sua pergunta. Não, respondeu muito bem. E assim, porque você tem um trabalho com eles, que é assim, você já pegou uma banda, você recebeu, né, uma banda, um cliente que quer produzir um trabalho, né? Esse cliente, essa banda, a banda já existia, eles já tocavam, já era um grupo ativo, já faziam shows, ou seja, também já tinha um certo público, já tinham certos contratantes, mas não tinha nenhum trabalho lançado. Foi Sim, isso, né? E exato. como que o seu trabalho de produtor influenciou para a parte da execução também, a partir do momento que você começou a trabalhar toda a estética com eles, a ajudar eles a encontrar o caminho, ajudar eles a dar esse direcionamento, a lançar as músicas. E quando começou a lançar as músicas, aí já criou a cara para a parada, né? Sim, Mas sim. como que foi o seu trabalho em relação aos shows, na hora de executar isso, assim? Ou você acha que isso já estava amarrado? Não, acho que teve um trabalho muito forte, porque com eles, né, especificamente, rolou isso de ser muito um trabalho de transição de uma banda cover para uma banda autoral, assim, né? Então eu tô fazendo, né, não só as produções das músicas, mas a direção musical dos shows deles. E muito do que rolou nesse último ano e pouco, assim, trabalhando com eles, foi trabalhar justamente essa transição. E muito do que eu falei de que eles se diziam uma banda de brasilidade é porque eles tocavam muito cover de Jorge Benjor, de Djavan, dessas coisas, só que era uma versão super rock and roll dessas músicas, sabe? E eles mesmos não estavam enxergando, o Power Trio e tal, tocava no bar, na mão eles achavam que, tipo, música brasileira. E eu fui, mano, é uma banda de rock, é vibe de rock. E eu entendi que o baixista e o batera, eles já tinham essa escola do rock, de muitas bandas de rock antes. E eu acho que muito do que a gente fez foi dar espaço maior pro baixo, pra batera na banda, para crescer e trazer mais essa pegada. E a produção a gente fez toda com ensaios gravados, né? A gente não foi aquele lance de montar no Logic as músicas, foi tudo tocado, 100%, assim. E isso ajudou muito a trazer essa característica que eles tinham de banda de rock, sabe? Pra sonoridade. E aí, quando a gente, agora, né, trabalhando nos shows deles e tudo mais, a gente buscou cada vez mais desenvolver isso de trazer um show pegado, de trazer um show pra cima, de quando você é uma banda cover, muitas vezes você tem que ter show para bar, show de música mais ambiente, então muitas vezes ele tinha que ser mais contido, e agora a gente tá nessa transição mesmo de tipo show de rock, banda de rock, quase não tem cover, óbvio que eventualmente pega um trampo ou outro que precisa tocar um pouco mais de cover, mas mudou as casas de shows que eles começaram a tocar, mudou, eles fizeram muito esse trabalho que eu falei algumas vezes hoje aqui, de buscar as bandas que são próximas, de qualquer cena legal de se inserir, e foram atrás desse network. A gente foi em show de várias bandas que eram parecidas com eles para ver como que era o show, para conhecer o pessoal da banda, para fazer esse networking, e foi muito frutífero, porque vendo os shows das bandas, isso é uma dica de ouro, assim, para todo mundo que é artista, vai em shows, sabe? É importante tanto pelo networking quanto pela experiência mesmo de você estar ouvindo, ver como que o outro organiza o show, como que são os momentos do show, como que é a construção do show. E, de novo, não é para você copiar, mas é justamente para você se inspirar e ver como está sendo feito, né? E a gente fez muito forte esse trabalho, fomos em vários shows, e isso foi desenvolvendo muitos shows deles. E, enfim, é um trabalho muito coletivo e muito buscando amarrar todas essas coisas, né? De, tipo, a capa da música retratar a sonoridade e o show retratar a música e tá tudo, a imagem, as roupas e tudo, né? O álbum é Rock Groove Futebol Clube.
Então eles fizeram uma camisetinha, que é uma camiseta como se fosse um time de futebol dos anos 90, que eles usam para tocar no show. Então, puta, a roupa tá dialogando com o conceito, dialoga com o estilo musical, dialoga com a capa. Então a gente tá muito nesse trabalho de trazer um conceito sólido para você ouvir, ver e tá no show e já saber que é o Banana Kush, né? Então, acho que esse trabalho está sendo muito importante de fazer os shows também junto da produção das músicas, né? Não ser uma coisa isolada da outra. Entendi, legal. Então parece que você pegou essa apresentação que você fez, leu todas as perguntas, escreveu as respostas e executou. Exato. Mas, pô, essa apresentação aqui, essas perguntas, já é algo que eu já fiz essa dinâmica várias vezes com a galera no estúdio, e é mó legal, assim, Pô, porque é muito legal, porque eu sinto que às vezes as pessoas sentem, os artistas sentem que sabem muito bem tudo, e aí você começa a perguntar, e não precisa parar na pergunta ali, pergunta por quê? Como assim? Sabe assim, dá uma desenvolvida assim, de tipo, tipo isso mesmo que eu falei, qual que é o seu estilo? Uma pergunta muito simples que gerou uma discussão que durou mó tempo e foi o que fez a gente chegar no conceito do álbum, sabe? E às vezes é isso, parece meio simples quando você vê, você fala, não, eu sei, lógico que eu sei qual que é meu estilo, qual que é meu discurso e tal, óbvio que eu sei, sou eu e tal, mas quando você para questionar, para tipo, escrever assim, definir a parada, às vezes você trava nos pontos que você não imaginava, assim, sabe? Esse lance do discurso, de levantar a bandeira, de pautas e tal, às vezes é uma coisa também que a galera fica muito na dúvida, sabe? Se quer trazer um teor mais político, ou mais social, alguma coisa assim ou não. E, tipo, acho que é super importante você questionar. E óbvio que pode ter momentos que você vai trabalhar mais ou menos isso, mas todas as vezes que eu levei, assim, para os artistas esse tipo de discussão, esse tipo de proposição, assim, sinto que pegou numas feridas, pegou nos lugares, assim, que a pessoa não estava olhando tanto e gerou reflexões que renderam frutos legais, assim, para a produção, sabe? Entendi, bacana, bacana. Você citou uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? Que acho que pode ser algo bem comum, assim, de acontecer para muita gente que lança o trabalho e começa a encontrar uma cara, assim, que é tipo assim, eles tocavam em locais, né? Com um determinado repertório, né? Uma determinada performance, muito, né, cover, e às vezes performance contida, ó, nesse lugar aqui o som tem que ser baixinho e tal. Aí a partir do momento onde o artista lançou o trabalho, né, e pô, você criou o seu show e você tem que identificar, né, tipo, cara, não esse tipo de lugar aqui, esse lugar que eu não toco mais, eu tenho que buscar outros lugares, e for atrás de outros lugares e vai mudando, né, Exato. os locais onde você consegue apresentar de fato o seu trabalho, né? Porque se você apresentar o seu trabalho num lugar onde ele não pode ser apresentado, senão a performance ela não pode ser feita por inteiro, você vai queimar seu trabalho, né? Exato, prejudica ainda, né? Prejudica. Eu sei, assim, não vamos generalizar, né? Existem vários fatores, né? Existe fator financeiro também, onde às vezes o artista, o músico, ele tem que continuar tocando, né? Acho que isso é o mais importante, né? Para poder se manter, se sustentar, mas ir buscando, né? Ir buscando, encontrando um viés, um caminho ali, Com certeza. para poder, tipo, aonde eu vou de fato conseguir expressar expressar o meu trabalho, né? Onde eu vou conseguir colocar isso para fora, né? E aí o Ivo Carvalho levantou a mão. Opa. Fala, Ivo, boa noite. Salve, boa noite. Opa, boa noite, Ivo, tudo bom? Vocês estão me ouvindo aí, de boa? Ouvindo bem. Ouvindo bem. Tá, beleza. Então, cara, achei sensacional os tópicos que você trouxe, Gustavo. Muito importante, principalmente para o artista, ter acesso a essas informações, esses questionamentos, que por muitas vezes fica na função do produtor trazer esses questionamentos, e aí o artista ele chega totalmente cru, assim, para tentar desenvolver esse trabalho com o produtor. E aí eu acabei elaborando aqui alguns questionamentos com base em algumas coisas que foram levantadas. Tipo, por exemplo, na questão do artista, como você acha que é a forma mais eficiente do produtor trabalhar para que o artista não fique de fato embebido do estilo do produtor e que ele consiga ser independente nesses questionamentos que você trouxe, para, por exemplo, ele vai trabalhar com outro profissional, ele não tenha uma disparidade muito grande entre projetos e trabalhos.
Tipo, como você acha que é assim, a forma mais efetiva de não o artista não ficar dependente assim, de um produtor, de um beatmaker, às vezes assim, se tratando mais do rap, sendo essa parte assim, o beatmaker e o produtor podem ser a mesma pessoa, e aí tem o artista, só que se for para um outro beatmaker, parece que é um outro artista, uma outra voz, uma outra mixagem. Como você acha que é importante o artista trabalhar isso para que ele seja constante, independente do profissional? Cara, achei bem legal a pergunta, acho que, né, tem tudo a ver com essas coisas que a gente estava falando, e eu acho que é justamente toda essa proposição que eu trouxe, assim, hoje, é muito com esse intuito, sabe, do artista, se ele se questiona e se ele tem consciência, né, desses pilares que definem o projeto artístico dele, ele consegue expressar melhor isso, e acho que vai muito de ter um produtor também que tenha simpatia e tenha essa sensibilidade, mas do artista tendo essa solidez do que ele quer, de como ele se comunica, qual que é o projeto dele, ele não fica tão dependente de tipo isso que você falou, né, de chegar para o produtor faz um beat, ele canta em cima, vai para outro produtor, é outro beat, virou outro artista, parece, né? Então você como artista, né, agora falando bem para os artistas mesmo, vocês têm que ter essa consciência sobre o seu projeto, tem que ter esse questionamento constante, que nem eu falei, não é para preencher uma vez e pôr na gaveta, é constantemente estar perguntando, né, qual que é a sua comunicação, quais são as suas referências, qual a sua estética, qual a sua intenção, o que você está buscando. E se você consegue ter isso muito na ponta da língua, assim, no seu projeto, pode ter certeza que quando você for trabalhar com um produtor, você vai já saber de cara se o cara está indo num caminho que está alinhado com o que você está buscando, se não está alinhado com o que você está buscando, você vai conseguir transmitir isso melhor para todos os profissionais, né, que vão estar trabalhando junto com você. Então, por isso que eu falei, até usei muita palavra de empoderamento, né, dos artistas, e acho que o conceito artístico, você ter essa solidez, fazer esse questionamento, é para você se empoderar, sabe? Não é para você se engessar, mas é para você se empoderar de você poder ser dono do seu projeto, não depender do produtor para você conseguir chegar na sonoridade, você não depender de ninguém para você saber o que é o seu projeto. E aí é legal porque todo mundo que entra no processo entra para agregar e para potencializar essa sua visão e não para ditar o seu caminho como artista, né? Porque se você chega muito em branco, e rola às vezes chegar artista que não tem ideia do que quer, né? E aí você acaba, tipo, caminhando pro caminho que você acha que faz sentido, óbvio, entendendo o que o cara traz e tal. Mas quando chega alguém que tem uma visão muito clara, puta, eu como produtor, eu gosto muito de daí imergir no universo estético do artista, né? Eu sempre peço pro artista fazer playlist com um monte de música que ele escuta, não necessariamente referência de mixagem nem nada assim, mas tipo, pô, o que é o seu universo estético? Referência de filme, de imagem. Eu tinha um artista que eu mixava ele, que ele sempre fazia, ele tinha um Instagram que era só de referência visual, assim, que ele, imageticamente, ele conseguia ter essa coisa meio sinestésica de representar a sonoridade que ele queria pelas imagens. E, pô, eu ficava olhando ali as imagens e isso me ajudava muito a entender qual caminho ir na mixagem do trabalho dele, né? Então, eu acho que o artista, isso vai ser muito individual de cada um, né? Como que cada um vai expressar isso e vai representar, né, o seu conceito e vai passar isso para o outro. Mas eu acho que é muito importante que o artista consiga ter todas essas respostas, essas perguntas que eu coloquei na ponta da língua e consiga comunicar isso também para o produtor. E, além de comunicar para o produtor, buscar um produtor que tem uma sinergia, que tem um respeito, assim, nesse sentido pelo trabalho dele. Porque tem muita gente também que faz uma coisa só, uma sonoridade só e impõe isso um pouco para os artistas, né? Então também de buscar alguém que tenha essa sinergia, que entenda, que fale a mesma língua, sabe? Tem muitos produtores que são muito bons, né? Tem muita gente que é boa, mas às vezes não vai ser a melhor match com o artista. Acho que tem que ser alguém que está entendendo, que está falando a mesma língua, que entende o seu universo estético. Então acho que o artista tem que procurar um produtor que ele se identifique e tem que ter muito claro todos esses pontos para ter uma comunicação sem ruídos, né? Para não ficar dependendo tanto da visão do produtor, né? É isso, né? Pô, maneiro. Vou aproveitar o gancho aqui para, tipo, aproveitar que eu já estou aqui com o microfone aberto, fazer um outro questionamento, que agora saindo da parte do artista e indo para a parte dos produtores, você acha que, assim, por exemplo, hoje em dia, o produtor, ele é muito visto, assim, como artista também, no quesito de se mostrar na mídia, de ter uma imagem, de ter um portfólio forte. E aí você acha que, assim, que esses questionamentos, não todos, obviamente, em questão de vestimenta e tal, e performance, porque o produtor ele é mais do backstage, mas, assim, se tratando de hoje em dia, com a atualidade
das mídias sociais e tudo mais. Você acha que é interessante e que é realmente extremamente importante que o produtor tenha essas qualidades de artista, de ser um cara ativo nas redes, de ser um cara bem resolvido, de ser um cara com vários... Eu vejo, por exemplo, eu olhei o seu Instagram, vi que você tem várias fotos bem editadas e tudo mais. Então, assim, já é um cartão de visita hoje em dia. Você acha que, de fato, a gente está caminhando para esse caminho de um produtor ter as mesmas obrigações que um artista nessa parte de conceito e visual e tudo mais? Cara, eu acho que existem alguns tipos de produtor, né? Você falou um pouco do lance do rap, e eu acho que nesse universo de rap e trap, cada vez mais os produtores vão assumindo realmente um papel de artista, inclusive lançando, né, com o nome do artista e o nome do produtor também no Spotify, né? E cada vez mais isso está se tornando uma realidade, mas eu sinto que esse produtor beatmaker do trap e rap é um pouco diferente de um produtor de banda, por exemplo, né? No sentido de que ele tem um trabalho de composição ativa, assim, né, dentro de uma música do artista. E nesses casos, eu acho que é muito interessante quando o produtor, óbvio que é versátil e tal, mas quando o beatmaker tem uma estética dele, tem uma coisa que as pessoas vão procurar ele por ter uma identidade, e nesse sentido daí ele acaba sendo um produtor artista, né, porque ele tem um papel artístico muito forte ali dentro, né, de criar, de ser, de fazer e de trazer uma identidade. Então, para esse tipo de produtor, eu acho que tipo, é muito, muito, muito importante assim mesmo, porque ele é um artista também, né, essa que é a verdade. O beatmaker, né, hoje em dia, pelo menos que tem esse tipo de posicionamento, é um artista também. E aí, se vai lançar a música com o nome dele, vai ter esse trabalho, eu acho que é muito importante que ele tenha uma comunicação e tenha um conceito artístico dele também, né? Porque até isso que vai atrair as pessoas para quererem trabalhar com ele, ver que ele tem uma identidade, se você se identifica com isso. Óbvio que não é todos os beats iguais, né? Mas, tipo, pô, o cara faz, né, sei lá, um trap com uma característica ali que é muito específica, eu curto muito e acho que tem a ver com o meu projeto, você vai procurar o cara. Mas agora, eu acho que dá para ter produtores low profile também, eu acho que dá para ter produtores que o portfólio dele vai ser mais importante do que o Instagram, né, que as pessoas vão acabar procurando mais pelo boca a boca, vão procurar mais pelo portfólio, mas esse tipo de produtor mais low profile vai demorar mais tempo para conseguir, né, tá ganhando dinheiro e tá vivendo de uma forma tranquila com isso, porque vai depender, né, dos frutos do trabalho dele já estarem rolando muito forte, assim. E eu, particularmente, né, sou jovem, sou novo e tô me jogando muito forte nesse universo da produção musical, e desde que eu comecei nisso, antes disso eu tinha um projeto artístico mesmo, né, de música eletrônica e tal. Lá eu já trabalhava muito forte as mídias sociais e tudo mais. E quando eu fui migrar para esse lado de produção, eu entendi que era importante para mim, e acho que é uma coisa até pessoal de alguma forma, mas manter esse trabalho porque abre muitas portas, cara. Sendo muito sincero, para mim abriu muitas portas de trazer muitas pessoas, de mostrar meu trabalho para vários lugares, assim, pessoas e nichos que talvez não teria atingido ou demoraria muito para eu atingir organicamente. Mas eu acho que até esse trabalho de mídia social, que nem o que eu falei do conceito artístico, tem que ser uma coisa sincera. É muito difícil, e eu, quando era artista, principalmente, me vinha algumas vezes tentando forçar uma coisa que não era, sabe? Um tipo de comunicação que não era o meu jeito de falar, não era o meu jeito de me comunicar. E aí não funciona, tipo, aí não vai ser mó dor de cabeça pra você e não vai te trazer frutos, até porque quem for atraído por isso vai te conhecer e não vai achar nada a ver, sabe? Então, pô, se é uma pessoa mais fechada, mais low profile, mais na sua, eu acho que tem jeito de você trabalhar a mídia social e a comunicação e o marketing sem ter que criar um personagem, uma coisa que não seja muito sincero a você, sabe? Eu acho que é legal você ter um trabalho de comunicação mínimo ali, porque vai expor o seu trabalho para mais pessoas, mas tem que ser sincero, sabe? Tem que ser o seu jeito, assim. Acho que não adianta forçar uma parada também, acho que pode desenvolver, pode aprender, elaborar e melhorar, mas se é uma coisa que te faz mal, te deixa desconfortável, e não acho que é por aí, sabe? Tem que ser uma coisa que também é prazerosa, de estar compartilhando seu trabalho para o mundo, e isso é uma coisa que abre mais portas, sabe? Mas que é diferente do artista, que a gente falou, produtor beatmaker artista. Eu já acho que é um pouco mais, um posicionamento um pouco mais de artista, mas que também cada um tem que ter a sua verdade, né? A sua abordagem. Faz sentido? Faz. Total sentido. Valeu aí. Pô, imagina, um prazer aí trocar ideia com vocês. Oh, muito legal. Tem
um adendo que eu queria fazer sobre essa questão de produtor sair como feat, né, com artista, né? Sim. Tem várias questões envolvidas. Uma delas é a questão de recebimento de royalty, né, para sair como artista. Acho que essa foi um grande passo assim para produtores começarem saindo como feat, né? E também questão de criar um conceito, criar uma marca, né? Como tipo, o produtor ele também passa a ser um artista e passa a ser algo como obrigatório as pessoas saberem quem produziu aquele som, porque aquele som tem a cara do produtor, uma característica do produtor, né? Exato. Mas eu vou fazer um adendo aqui, que é fora do universo rap e trap, né? Que é a produtora análoga do produtor Dudu Borges, né? Ele lança hoje vários e vários trabalhos que é do universo sertanejo e sai, né, como feat ali, sai, por exemplo, eu estava até vendo aqui para falar melhor com vocês, ó, o artista é João Gustavo e Murilo, a música Lençol Dobrado, sai aqui dois artistas, né, João Gustavo e Murilo e Análoga. Análoga sai como feat, né, e a música tem 253 milhões de plays. Então, e a Análoga tem outros players também, bem interessantes, assim, um pouco fora do sertanejo, mas o sertanejo foi onde o Dudu Borges, né, se fez no Brasil, mas ele começou a fazer outras coisas, né? Um tempo atrás ele produziu um disco todo, produziu um trabalho todo do Thiaguinho, estava produzindo um trabalho também do outro artista aí, como é que é o nome? Pedro Mariano, enfim, uma galera assim, e tudo entra com esse selo dele Análoga, né? Essa marca ali, assim, acho que isso é uma mudança bem interessante, assim, do mercado, né? Principalmente do produtor poder receber o royalty, que normalmente não recebe, né? Sim. É legal que tem uma página, por exemplo, no Spotify, que você consegue ver todos os trabalhos, né, do produtor, você consegue centralizar. Mas Sim. é muito difícil você não ter um recorte estético, né? Você fazer isso e não ter um recorte estético, assim. Tipo, eu produzo estilos muito diferentes, assim, sabe? De fazer um MPB, um rock, sabe, um trap, e acho que seria muito difuso, né? Eu, pelo menos, não busco muito isso como produtor, né? De assumir tanto esse lado, né? De lançar com o meu nome, assim. Mas aí entra o trabalho da mídia social, que é onde eu tô trabalhando, meu nome, tentando. Sim. Bem bacana. Achei interessante isso que você colocou. Aham, bem legal. Tá bom, alguém tem mais alguma pergunta para fazer aí pro Gustavo? Como que você vê isso, Nareba, que ele perguntou do produtor, da mídia social? Você é um cara um pouco mais low profile, assim, né? Como que você enxerga isso, assim? Como que você acha? Então, eu tinha um pensamento de, pô, quero fazer uma parada, preciso fazer né, uma rede legal, preciso criar um conteúdo, e só que eu comecei a encher o saco disso, assim, e de não querer fazer mais nada. Eu queria excluir meu Instagram, só não excluir, só para manter um pouco, assim, né? Mas eu passei os últimos 6 meses sem o Instagram instalado no telefone, desinstalei ele, e de vez em quando entrava só para responder umas mensagens pelo navegador e tal. Aí eu percebi que não dava para eu compartilhar algumas coisas, né? Eu falei, cara, vou ter que instalar de novo. Aí desativei as notificações para eu não ficar vendo que tem notificação, que tem coisa chegando no Instagram, porque eu preferi fazer algo bem diferente, né? Eu preferi ir atrás dos trabalhos, me concentrar em fazer esses trabalhos e fazer com que fosse uma rede, assim, network natural, fosse acontecendo, né? Tipo, me focar no trabalho, entregar o melhor possível para os clientes e esperar que esses clientes vão indicando outro, né? Só que aí o que eu fiz? Eu criei uma demanda de trabalho, assim, para eu não ficar sem trabalho, entendeu? Então, tipo, hoje eu não estou mais dependendo de ter que me divulgar nas redes para eu ter demanda de trabalho, né? Eu consegui já ocupar, tipo, minha agenda, meu espaço, né? E agora tem que dar um jeito de desocupar. Ainda bem. Que bom, né? Mas eu acho legal fazer um trabalho, sim, tem vontade de fazer. Acho que foi mesmo por não ter paciência de fazer, de isso estar causando uma certa ansiedade também, né? E pensar, cobrar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer conteúdo. Tipo, pô, eu não sou criador de conteúdo, né? Eu sou um prestador de serviço aqui, eu faço um trabalho técnico, eu faço um trabalho artístico, né? Eu mixo músicas, eu edito músicas, eu vou num show, eu opero um som de um show. Esse é o trabalho que eu realmente faço, assim, principal, né? Mas eu não tenho que criar um conteúdo,
Isso foi uma coisa que eu comecei a botar na minha cabeça. Eu não sou obrigado a criar conteúdo para eu vender meu trabalho, sabe? Sim. E funcionou. Acho que uma diferença também é que eu criei uma marca, né? Uma coisa que não sou eu como pessoa física, né? Sim. Era SF Music, agora eu tô montando outra, assim, para lançar, mas é uma marca que era além do produtor. No meu Instagram pessoal não posto realmente tantas coisas, não trabalho tão forte isso. Mas como uma marca, assim, eu inclusive todos esses elementos de conceito artístico que eu falei para os artistas, eu pensava muito para minha marca também, né? De ter uma imagem clara, com uma identidade visual clara, de ter um discurso e uma comunicação de um jeito específico, né, de ter toda uma abordagem, uma solidez nisso tudo. E, né, eu achei que para mim ajudou muito, mas muito porque eu estava querendo construir uma marca, assim, que tinha uma proposta, que tinha uma mensagem, que tinha uma ideia, que tinha uma visão. E é diferente um pouco de desempenhar um trabalho né, de um produtor independente, freelancer, assim, uma coisa mais dessa pegada. Sim, quando eu tive também, né, uma marca, né? Exato, aí tem que trabalhar. Era feito, sim, mas também não era feito por mim, né? Tinha profissionais, assim, mais da área que faziam essa parte, sim, né? Mas eu acho que, pessoalmente, assim, para quem, né, para um produtor, para um artista, para um músico, assim, e tal, eu acho que é muito cansativo a gente ter que executar o nosso trabalho, né? Porque já demanda muito tempo. A gente tem que estudar, porque a gente nunca para de estudar. E ainda tem que criar conteúdo e pensar em foto e tudo mais, é muito cansativo. É muito cansativo. E eu acho que às vezes acaba atrapalhando a gente a fazer o trabalho, assim, quando você não tem alguém para fazer isso. Então eu passei a me colocar num lugar onde, tipo assim, eu não vou me cobrar para fazer isso. Eu vou correr atrás de trabalho, mandar uma mensagem para os meus clientes, né, pessoalmente, que o WhatsApp eu acho que para mim seria a melhor rede, assim, de trabalhar. Entendeu? Mas isso é para produtor, hein, gente? Ser artista aí para artista importante, viu? É outra realidade, né? Outra realidade, assim. E você, Ivo, o que você tem pensado nesse sentido aí de trabalhar como produtor, nas suas redes? Cara, é realmente muito... É um esforço muito grande, é uma ansiedade gerada, assim, automática, pensar nessa questão de conteúdo para as mídias sociais. E aí, tipo assim, eu sou um cara que, pô, eu usava o Facebook e acabou aí, tipo, eu fiz o meu Instagram em 2017 e até hoje não sei usar, tipo, não tenho essa intimidade que todo mundo tem. E aí eu, tipo assim, vou aproveitar até esse gancho para trazer um outro questionamento, que é com relação a, por exemplo, o produtor ter que explicar toda a indústria fonográfica e todas as etapas para o artista. Assim, da gente, como o Narebo falou, a gente não para de estudar. E aí, tipo assim, eu estou estudando, e aí tem uma parte que a gente tem que, tipo, é obrigatório, é saber sobre marketing digital e conteúdos e toda essa parada, assim. E aí eu, tipo, foi aonde eu comecei a duvidar de se é realmente isso que eu quero estudar, se é realmente isso que eu quero fazer, de pegar todas essas informações, filtrar e passar para o artista, porque muita coisa eu não consigo aplicar para mim com relação ao marketing digital, por exemplo. Então, tipo, você acha que é um trabalho, por exemplo, de fato, do produtor trazer todo esse conteúdo que tem na indústria para o artista entender e assim, ajudar o artista a trabalhar esse conteúdo, ou o nosso trabalho é só nessa parte do backstage e deixa ele se virar com a agência de marketing e tudo mais? Cara, é foda, né? Porque nem o Nareba tinha falado antes, antigamente não era trabalho do artista e nem do produtor pensar nessas coisas, né? Você tinha uma equipe, pessoas focadas em cada uma dessas paradas, né? E hoje em dia o artista independente fica muito sozinho e quando tem um produtor, o produtor acaba tendo que assumir muitas vezes muitos papéis dentro disso, né? E eu, num primeiro momento com a SF, eu entregava a música masterizada e acabou ali meu trabalho. Cada vez mais eu fui tendo que estudar e aprender e ajudar, porque eu achava muito frustrante ver as músicas tão legais não sendo bem lançadas e não chegando e não sendo bem comunicadas, né? Eu não acho que é o nosso trabalho, eu acho que tem outros profissionais que são os responsáveis por fazer isso, mas eu acho que muitas vezes é muito difícil para artistas que estão começando, artistas independentes que ainda não têm um retorno tão grande, ter essa equipe.
E muito, acho que muito do que eu falei hoje sobre esse lance de conceito artístico, de comunicação, de imagem, de tudo, é justamente para conseguir trazer um pouco mais de solidez para essas paradas, assim, sabe? Tanto para a produção da música, mas muito também para conseguir lançar a música, conseguir entender, conseguir ter um marketing mais claro, né? Ter uma comunicação mais clara com o público, conseguir comunicar melhor, fazer os lançamentos de uma forma mais eficaz e chegar para mais pessoas as músicas, né? Mas, assim, não é o trabalho do produtor, mas eu cada vez mais estou estudando coisas do tipo e tentando ajudar a galera com essa parte, assim, porque é foda, mas muito dos selos pequenos, gravadoras pequenas que eu vejo abrindo portas para esses artistas, e com certeza tem vários que não vão se encaixar nisso que eu tô falando, mas muitas vezes fazem meio que só a distribuição, né? Não se colocam muito no lugar de fazer um plano de lançamento, de pensar uma estratégia. Eu acho que muitas vezes os artistas acham que fazer estratégia de lançamento é fazer calendário de post no Instagram, e não vai muito além, sabe, de fazer alguns posts no Instagram. É importante, tem que ter um calendário de post no Instagram, mas, tipo, vai muito além, sabe? Pensar estratégia, pensar comunicação, pensar o discurso do lançamento, pensar estratégias no presencial também, pensar shows, pensar eventos, pensar, sabe, coisas que quebrem a bolha, assim. E tem que ser criativo, ainda mais se você tem poucos recursos, tem pouco dinheiro, tem poucos contatos, né? Tem que ser criativo. Então, eu tenho cada vez mais tentado, durante até o processo de produção, e fazendo ideias de como comunicar isso para o público de um jeito legal, de como, né, ajudar o artista a comunicar isso de um jeito mais legal. Mas eu não acho que é nossa responsabilidade como produtor de fazer esse trabalho. Acho que tem outros profissionais que são os responsáveis e os mais indicados até para fazer isso. Mas acho que se você consegue ter um know-how um pouco maior disso para ajudar o seu artista, é bom. Eu acho que o artista também, né, independente, cada vez mais tem essa responsa também de estudar, de entender isso do próprio projeto para conseguir lançar de um jeito bom a música, né? E eu queria até fazer um comentário também, voltando no que você estava falando antes do Instagram, que você falou que tinha dificuldade e tal. Uma dica que eu queria dar é que eu girei muita lâmpada com isso também, de às vezes gastar dias para fazer uns posts de Instagram, sabe? Fazer um riozinho simples, gastar mó tempo. E eu entendi que o lance, para mim, pelo menos, que eu acho que é o que eu indicaria para os artistas, para produtores, para qualquer pessoa que quer trabalhar as mídias sociais, é que ela tem que ser um reflexo do que você faz. Você não tem que ficar fazendo coisa para lançar lá, ela tem que refletir o que já faz. Então, tipo, pô, vai ter uma gravação legal, faz uns videozinhos e no final junta e posta um reel, sei lá, sabe? Mas, tipo, você não teve que criar uma situação para você gerar um conteúdo. Você aproveita as coisas que você já está fazendo, já vai fazer e são legais, para a partir disso gerar um conteúdo, sabe? Então, para os artistas, às vezes eu vejo a galera, tipo, muito perdida no que postar, não consigo postar todo dia alguma coisa. Tipo, mano, posta o que você está fazendo, posta a sua vida, posta o que você está pensando, posta uma reflexão, posta uma parada que você faz. Se for um reflexo do que você está fazendo e pensando e vivendo, é mais fácil, é mais natural e é mais sincero, sabe? Então, não é só fazendo uma dica, porque eu entendo muito essa dificuldade que eu também tenho, e nossa, gastei muito tempo no começo para ter posts, depois eu entendi que não. Tem que ser, você faz o seu trabalho e os posts são reflexo do seu trabalho, a mídia social é um reflexo do seu trabalho, não uma coisa que é um outro trabalho que você assume, sabe? Então, só para dar essa complementada também. Mas o que você pensa disso também, Nareva? Tá super aberto aí pra você também trazer desse lance do produtor, dos lançamentos e tal. Eu, assim, hoje em dia, né, como eu penso, né, foi mudando muito isso, assim, a cabeça, né? Desde o início, quando eu comecei a assumir, né, um papel, né, de cuidar da produção do trabalho de alguém, né? Porque é meio que isso, assim, você pega um trabalho para você assumir, como, estou falando de produtor, né? Não de quem vai gravar ou só de mixar, como produtor, quem vai cuidar do produto, assim, de criar o produto e de fazer o produto. Eu sempre procurei me informar o que está acontecendo no mercado e tal. Acho que o mínimo que a gente tem que saber é assim, a gente não tem que saber orientar o artista, ó, marketing digital, calendário de postagem, isso não tem nada a ver, mas a gente tem que entender o seguinte, como que está o mercado, como que está funcionando, aonde o trabalho desse artista vai veicular melhor, porque isso vai influenciar também na nossa produção, né? Que tipo, pô, isso foi falado aqui até nas oficinas anteriores com o Guilherme Capeta também. Tinha um brother que está morando aqui na cidade há pouco tempo, que tá começando a tocar um selo de hardcore, punk rock e tal. Então, tipo assim, eu peguei um artista, o artista vai vir aqui gravar. Eu vou dar exemplos de trabalhos que eu já recebi, tá? Recebi um trabalho de metal extremo, uma coisa totalmente low profile. Aí eu perguntei tudo pro cara.
que vai rolar? Aonde esse trabalho vai ser lançado no Spotify? O cara, não. Vai ser lançado no YouTube? Não. E como é que vai sair esse trabalho? Esse trabalho vai ser distribuído em CD através de vários selos e gravadores, vai para o mundo inteiro. É uma coisa para uma cena, um público muito específico, que vai pagar antes, vai receber esse CD em casa para ter esse material, ou vai comprar nos shows que os caras fazem. Aí os caras, aonde que esses caras vão fazer show? Os caras vão fazer um show lá no norte, vão parar, vão fazer outro show na Bahia, vão fazer outro show em Minas, em lugares. Então, tipo, tá, então a gente precisa desse tipo de sonoridade aqui, eu vou entender a mídia final, como é que tem que ser a master, para quem que eu vou mandar essa master, porque vai para uma mídia de CD e tal. Então, são coisas que influenciam. Eu acho que o mínimo que a gente tem que saber é, tipo, o que tá rolando, sabe? Pô, esse trabalho aqui desse artista, cara, é SoundCloud Bandcamp. Vende muito, vai baixar muito MP3, vai vender pra caramba ali, vai fazer circular, sabe? Ah, não, esse trabalho aqui é de WhatsApp. Esse trabalho aqui é de WhatsApp. Então, vamos aqui fazer uma música, vamos compactar mais a parada. Então, acho que entender isso é legal, entender como o mercado está funcionando no momento, dentro do seu segmento, pelo menos, é legal, e você conhecer e um pouco mais além ajuda muito, né? Você trazer ideia pro seu, assim, e dar uma orientada nesse sentido, mas não me vejo na obrigação de entender sobre marketing digital e tudo mais, não. Mas eu procurei entender como que lança uma música, né? Porque às vezes chega um artista aqui, quer gravar um trabalho e tal, e fala, cara, como é que eu coloco isso no Spotify, por exemplo? Eu acho que a gente pelo menos tem que saber, ó, você tem que ter uma distribuidora, uma agregadora, você vai lá nesse site aqui, você indica, faz o cadastro e lá você vai postar e vai para a parada, né? A partir daí eu já até ajudei a fazer o processo, a criar login e tudo mais, mas nada que fosse tomar o meu tempo e eu tivesse que assumir ou realmente cuidar de um lançamento, porque isso realmente é uma outra função, né? E vai muito mais além do trabalho que a gente fez, né? Até entregar a produção. Mas é meio que isso. E eu gosto também de fazer um pós, né? De acompanhar, de ficar ali vendo nas redes do artista, como é que tá indo. Fico olhando o tempo todo o Spotify, YouTube, pelo menos Spotify e YouTube, para ver os números, para ver se tem comentários novos sobre o meu trabalho. Eu acho que isso influencia muito para mim, né? E isso em tudo, tá? É trabalho que eu edito e trabalho que eu mixo. Eu hoje mesmo estava vendo minhas playlists do YouTube, de portfólio, eu estou vendo o resultado dos trabalhos, vendo se aumentou o número, se teve comentário novo, porque isso é bom para mim, né? Pro meu desenvolvimento, né? Total. Acho que é isso. Uma coisa que eu gosto de entrar quando eu produzo um álbum, um trabalho que tem bastante música, é pensar na parte de, não de estratégia de lançamento, mas tipo ordem de lançamento, quais vão ser os singles, qual vai ser a constância. Essa parte, assim, eu acho que o produtor tem um papel importante, sim, por entender o trabalho de uma forma mais profunda, e banda, e poder, né, contribuir bastante para essa parte, não de pensar qual que vai ser o impulsionamento, como que vai pôr, mas de pensar, pô, a gente tem esse álbum, são 10 músicas, vamos começar com um single assim, depois vamos lançar tal, vamos tentar ter uma recorrência assim. Isso é uma parte que eu acabo entrando bastante, não sei se vocês concordam, né? Mas eu acho que como produtor você acaba tendo uma visão do projeto, principalmente quando é álbum e coisa do tipo, que muitas vezes o artista não tem, né? Às vezes é muito fácil o artista estar empolgado com a última que está gravando e querer lançar ela porque ele está mais gostando no momento, alguma coisa assim, mas é importante como produtor, daí você dá um toque no sentido da construção do álbum, de tudo isso que eu estava falando, né? De você preparar as pessoas para entenderem o trabalho que vai ser lançado, considerar o que foi lançado anteriormente e o que está vindo depois para criar esse diálogo. Então, nesse lugar eu acabo entrando bastante como produtor, mas agora entrar no impulsionamento e coisa do tipo, aí não acho que é realmente o nosso papel, né? Sim, também acho, concordo. Legal. Quem tem mais alguma pergunta? Quer perguntar mais alguma coisa, Ivo? Não, assim, eu tinha alguns questionamentos, mas todos eles já foram comentados aqui. Eu, assim, não é o nosso trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, assim, acaba sendo uma tendência, porque com essa inovação tecnológica de qualquer um pode gravar, qualquer um faz um home studio e pode ter uma qualidade realmente próxima a uma qualidade de estúdio e tudo mais, a equipe acaba reduzindo. Então, assim, antigamente era uma gravadora que sabia de tudo, que detinha todo o conhecimento sobre a indústria, e aí hoje em dia esse conhecimento já está na internet, já está publicado,
e aí cada vez mais essa equipe ela vai diminuindo. Então, tipo, o que antes você tinha holds, tinha técnico de som, tinha um monte de coisa, hoje em dia a própria banda é a sua hold, às vezes um cara da banda já é o técnico e tal, aí chama um amigo, aí faz uma permuta, uma broderagem ali, e aí, tipo assim, eu acho que a tendência hoje em dia, pelo que eu estou percebendo, é diminuir essa equipe, e aí quando, por exemplo, a gente entra na parte do rap, que é onde tem menos pessoas envolvidas, onde normalmente é só o MC, o beatmaker, e olhe lá, e talvez um empresário e tal, aí isso se torna bem mais, tipo, uma sobrecarga muito maior, tanto para o artista quanto para o produtor, que tem que pensar, por exemplo, o produtor, eu gosto dessa parte que você comentou, de ver o álbum, ver a sequência das músicas, eu levo em consideração a tonalidade, levo em consideração o tempo, o andamento e tal, a mensagem, se é uma música triste, se é uma música feliz, eu gosto dessa parte, assim, sempre tive um apreço por isso. Agora, quando entra nessa parte do próprio artista ter que se divulgar, às vezes o artista é como eu. E aí, tipo assim, ou é um ou é outro. Alguém vai ter que saber, tá ligado? Alguém vai ter que fazer. E aí, tipo assim, e nessa troca de produtor e artista e tal, você convive muito com a mesma pessoa, você acaba se simpatizando muito com ela, e aí você quer resolver a maior parte dos problemas, quer ajudar a fazer ela chegar onde ela quer chegar. E aí, por isso que eu falo que, assim, ao meu ver, parece ser uma tendência a gente ter que saber realmente de tudo para ser independente de fato, assim. Tipo, é o que eu vejo, pelo menos. Não sei se vocês concordam. Eu sinto isso também, cara, cada vez mais. E eu tenho estudado bastante essa parte de lançamento, de marketing, de tudo. Mas o que eu acho que é importante a gente ter na cabeça é que é um outro trabalho, não é um trabalho de produção. Você cobrou uma produção, por exemplo, você tipo, entregou quando a música está pronta. Agora, você vai fazer também esse trabalho, no sentido de realmente se aprofundar nisso, é outro trampo, você pode cobrar de outras formas, pode pegar royalty, pode ter algum acordo com o artista, mas não pode confundir as coisas, até para o artista não tem que ficar claro, né, que uma coisa é um trabalho de produção musical, outra coisa é uma parte de estratégia, lançamento e marketing, assim. Mas eu tenho sentido cada vez mais a necessidade de também conseguir dar conta disso, ou pelo menos ter parceiros próximos ou pessoas próximas que conseguiriam fazer isso com uma qualidade legal, porque é isso que você falou, pô, você se envolve com o artista, você gosta da produção, você acredita na produção, você quer que ela chegue para as pessoas da melhor forma possível. É bom para você também, né, que esteja bem lançado. Sim, mas sim. não é o trabalho do produtor. Pode ser a mesma pessoa que desempenha, né? Do mesmo jeito que antigamente também o engenheiro normalmente não seria o mesmo que o produtor e masterizador, edição, e muitas vezes é a mesma pessoa que acaba fazendo tudo. O lançamento acho que entra meio nisso também. Seria outra pessoa, mas hoje em dia cada vez mais a gente tem que fazer tudo que a gravadora fazia antigamente, né? E eu tenho sentido essa necessidade. Eu tô gostando da ideia de poder entrar um pouco mais nisso, mas entendendo como um outro trabalho, um outro serviço que eu ofereço, sabe? Não é o trabalho de produção musical, né? Sim, eu acho, sim, também que há vários estilos, né, cenários diferentes, né? Tanto por estilo de música, né? Tanto por cena, enfim, que muda muito, muda demais, assim, sabe? Por exemplo, vamos citar assim, um rap, um grupo de rap, né? Saem 3 pessoas ali, né? Um DJ rolando som, 2 pessoas cantando, no máximo um empresário ali que faz um papel de empresário, produtor, tá cuidando deles ali, certo? Quando ele aumenta de nível, esse artista ele aumenta de nível, ele vai colocar um técnico de som. Então já foram para 5 pessoas. Quando ele aumenta de nível, ele vai colocar um fotógrafo, videomaker, 6 pessoas. Aí ele aumenta e vai botar um hold. Então daqui a pouco tem 10 pessoas viajando. Não é tão curto assim, né? Eu acho que de acordo com o nível também que tá andando no trabalho, né? Quanto mais independente, eu acho que vai ser mais correria, assim, para todo mundo. Mas, cara, quando a parada começa a andar e ficar muito profissional, assim, as coisas começam a mudar, né? Radicalmente. Agora, mudando de cenário, vou dar um exemplo. Um grupo de pagode dentro da cidade. Ele sai para trabalhar com 12 pessoas, com 13 pessoas. Entendeu? São 10 músicos, mais um cantor ou 2 cantores, então às vezes são 12 no palco, mais um técnico de som, mais um hold, pelo menos um hold, às vezes 2 holds. Então, às vezes, dentro da cidade, que você tem 15 pessoas trabalhando em prol de um único trabalho. Então, acho que há cenários e cenários, né? Não dá,
por exemplo, dentro do pagode, não dá ali para o técnico, seu hold, seu produtor. Ele não vai dar conta, cara. Ele não vai dar conta. Como é que ele vai atender 12 músicos? Porque ele já é reduzido, já é 2 funções em um, né? Fazer técnico de PA e monitor ao mesmo tempo. Então você tem que. E todo mundo tem sua via independente no fone. Então você tem 12 mixagens de fone para fazer, mais a mixagem do PA para o público, né? Você tem 13 mixagens para fazer, digamos assim. Então você não tem como ocupar uma outra função também, sabe? Para fazer um trabalho bem feito, né? Então acho que há estilos e estilos, assim. Eu sinto que quanto mais vai melhorando o nível, né? Os trabalhos eles vão separando, né? A função de cada coisa. Isso já começa desde o estúdio, né, cara? Às vezes vai ter um produtor ali, ele vai produzir, o cara às vezes mixa muito, mas fala, mas se eu mandar para fulano ou fulana, a mix vai ficar desse jeito. E vai mandar, mas então depois vai mandar para não sei quem masterizar que vai ficar desse jeito, né? E, pô, se fulano de tal gravar bateria em tal estúdio, vai ficar desse jeito. Mas tem um orçamento, cara. Quando tem orçamento, não tem limite, né? Não tem por que concentrar tudo numa única mente para pensar em várias coisas, né? Mas enquanto a gente está aqui, assim, no independente, né, trabalhando com novos artistas, pegando trabalhos que estão começando, ou trabalhos que estão começando a se destacar, a gente vai ter que se desdobrar, assim, fazer um pouco mais do que o nosso trabalho, mas o que o Gustavo falou, entender o limite, né? Entender o limite é importante. O que você quiser fazer além do seu limite, você pode até fazer, você pode até não cobrar, mas você tem que entender o que você está fazendo, né? E todas as partes têm que entender também, isso é importante. Eu acho. Não, total. Bacana. Pessoal, vamos encerrar então, vamos caminhar para encerrar. Quer falar mais alguma coisa, Gustavo? Não, só agradecer de novo você aí pelo convite, Imagina. a todo mundo que participou aí, o Ivo que deu várias contribuições legais também. E, pô, prazer aí poder compartilhar com vocês um pouco também da minha experiência, da minha visão. Eu falei, é o que eu enxergo, o jeito que eu enxergo, mas estamos desenvolvendo a cada dia e espero poder ter contribuído aí para os processos aí artísticos e profissionais de vocês. Pô, legal demais. Obrigado a presença, Gustavo. Queria agradecer a todo mundo que ficou aí presente também, quem ficou até agora, quem entrou por último também. Muito legal. E é isso. Esse foi a última oficina sobre música, sobre mercado, do primeiro Festival de Música e Negócios de Campos. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Rodrigo, que está aí cuidando da nossa gravação. Obrigado, Ivo, pela participação ativa aí. Então é isso, galera. Boa noite para todo mundo. Boa, valeu, galera. Valeu, Nareba. A gente vai continuar se conectando aí e lançando, né? Que no final de tudo, sempre tem que lançar.